Ele era o maior caçador de dragões da humanidade. No entanto, ele foi traído por seu companheiro e acabou sendo capturado. Mas quando ele achou que era o seu fim, ele se tornou o marido da Rainha Dragão e ainda por cima teve uma filha com ela. O clã dos dragões é a raça mais poderosa do continente de Samael. Eles controlam a magia antiga e apesar de serem poucos, são incrivelmente fortes. E eles são os maiores inimigos da humanidade. Ninguém lembra direito como essa guerra começou, mas o massacre entre os humanos e os dragões já acontecem há centenas de anos. E depois de tantos sacrifícios de ambos os lados, ninguém mais está disposto a ceder. Atualmente, o maior caçador de dragões da humanidade, Leon, lidera uma missão para acabar com o clã dos dragões prateados, pois a rainha dos dragões, Rosvasse, é a maior inimiga da humanidade. No entanto, algo deu errado. Leon foi traído por seus próprios companheiros e se tornou prisioneiro da nação do dragão no calabouço dos dragões prateados. Um tempo se passa e a rainha demônio decide visitar o herói. Chegando lá, ela fala que quer conversar a sós com o prisioneiro. Ela então se aproxima e pergunta ao herói como ele se sente se tornando prisioneiro do clã dos dragões. Leon a ignora e pede para acabar logo com ele. E ela responde: você quer que eu te dê uma morte rápida? Infelizmente não será tão fácil. E em seguida diz: além de lindo, você é um homem muito corajoso. Ela então faz uma cicatriz em seu rosto e fala que se fizer mais cicatrizes ficará perfeito. Leon então diz: pare de me humilhar. Se irá acabar comigo, faça rápido. Ela com a cara sádica diz que ele é muito forte. E se ele não tivesse sido traído, ele não estaria nessa situação. E por fim ela propõe que ele se una ao clã dos dragões prateados. Ele então pergunta pra ela: vocês são dignos? Imediatamente a deixando irritada. Ela então golpeia ele jogando pra longe. E pisando nele ela pergunta: como um mero prisioneiro se atreve a me desrespeitar? Leon, você acha que ainda é o grande herói da humanidade? Ainda sonha em destruir o clã dos dragões e ser recordado para sempre? Acorde, você irá morar aqui, pois esse dia nunca chegará. O Prota então diz: Rosvasse, não subestime os humanos. Ela então enrola sua cauda no pescoço dele. E o erguendo ela diz: você é bem teimoso, hein? Ela então pouco a pouco começa a apertar sua cauda. E o Prota diz: Vossa Majestade. Ao escutar aquilo ela fica surpresa e pergunta se agora ele quer implorar por misericórdia. No entanto, ele se manteve convicto e fala que desde o começo ela cometeu 2 erros. Ela fica surpresa e o Prota diz: primeiro, você jamais deveria ter ficado sozinha com o matador de dragões mais poderoso já treinado. E segundo, você nunca deveria ter provado meu sangue. O olho de Leon fica vermelho e ele lança um feitiço de maldição do sangue. Ela então o solta e fica sem entender o que está acontecendo. Ela então se pergunta que calor é esse. Suas pernas então cedem e ela pensa: por que meu corpo? O que diabos está acontecendo? O herói em frente a ela fala: Sua Majestade, você viverá uma dor trazida pela alma durante toda a sua vida. Ela com o rosto completamente corado não aguenta mais se segurar e parte pra cima dele. Por cima dele ela começa a encará-lo. Ele então se pergunta o que está acontecendo e a encarando ele se pergunta: não me diga, ela ficou excitada? Ela então dá um beijo nele, o surpreendendo. Uma hora então se passa e tudo que restava no chão são suas roupas. Ela então finalmente voltou a si e ao notar o seu estado, ela se vira pro Leon e pergunta o que diabos ele fez com ela. O Prota explica que a maldição de sangue é uma técnica proibida que só pode ser usada uma vez na vida. E ao provar o sangue dele, uma conexão de sangue foi criada entre as almas deles. Ou seja, quando eu morrer a maldição vai colocar uma dor sem fim em você. Ela fala que isso não faz sentido, pois se é um feitiço que faz efeito quando ele morrer, por que isso aconteceu? O Prota fala que isso foi um acidente e fala: eu pensei que a dor causada pela minha morte fosse a manifestação de tudo, mas eu não esperava que o efeito colateral disso fosse fazer você... Ela então o interrompe, o mandando calar a boca. Ao ver aquilo, o Prota sorri e diz: até onde eu sei, vocês dragões seguem a regra da monogamia, não é? Depois da minha morte, a grandiosa rainha dos dragões não só será incapaz de encontrar um novo parceiro, mas também será incapaz de deixar descendentes, e ainda será incapaz de explicar ao clã dos dragões. O efeito desse feitiço superou minhas expectativas. Ela fica furiosa e ele pergunta a ela o que ela tinha falado mesmo, que ele não conseguiria deixar sucessores. Agora ela também não conseguirá. Ela furiosa parte pra cima dele e ele pergunta: você quer me matar? Sua Majestade, você não precisa fazer mais isso, porque eu já estou morrendo. Viva com ódio de mim, com dor durante toda a sua vida. Esta é minha maldição para você como ser humano. O tempo se passa e Rosvasse estava pensando. Ela então diz: você é apenas um ser humano. Está se vingando de mim de forma tão desprezível? E agora vai morrer? Como se eu fosse deixar isso barato. A rainha dos dragões então lança o feitiço nele. Leon Cosmode foi um lendário matador de dragões. Quando ele tinha 5 anos, matou com suas próprias mãos o cão feroz do vizinho. Ele foi parado por um matador de dragões que passava e foi aceito como seu aprendiz. Aos 10 anos, ele entrou na Academia Imperial de Matadores de Dragões para estudos avançados. E 4 anos depois, ele se formou como o cadete mais jovem e com a avaliação mais alta da história. Aos 15 anos, ele foi para o campo de batalha e matou incontáveis dragões, recapturou territórios e fez inúmeras conquistas militares para o Império. Leon é conhecido como o matador de dragões mais forte e é a única esperança para liderar o Império à vitória e acabar com a guerra. Isso até ele se tornar um prisioneiro do clã dos dragões. 2 longos anos se passaram desde que Leon foi capturado e ele finalmente acordou. Ele então se senta ofegante e se pergunta onde ele está e que lugar é esse. Uma pessoa então passa pela porta. Aparentemente era uma garotinha
acorda. Ela surpresa diz, você acordou? Léo pensa que essa criança é muito fofa, e com a mão em seu rosto ele diz, então é assim que é, eu estou entendendo tudo aos poucos. Deve ser porque eu fiz uma contribuição tão grande para a humanidade que posso alcançar o céu. E você deve ser um anjo lendário. A criança então se pergunta o que é um anjo. O Prota então se aproxima dela e fala, olá anjinho, qual o seu nome? E ela animada responde, Muen. Leon dá um sorriso e fala que esse nome é bonitinho. Ele então se pergunta por que a cor do cabelo desse anjo é tão estranha. O cabelo dela é preto e branco. Muen diz que sua mãe havia dito que seu nome significa lua. E o Prota surpreso se pergunta, anjos também têm mãe? Ele então decide se apresentar e fala que seu nome é Leon. Leon Cosmode. Ela responde que sabe disso e que Leon significa leão. O Prota fica surpreso por ela saber disso e pergunta quem disse isso a ela. O Prota começa a sentir calafrios e pensa sem chance. Então ele pergunta, eu posso saber quem é sua mãe? A garotinha fala que o nome da sua mãe é Rosvace, deixando o Leão petrificado. O Prota então fala, pera, a sua mãe é Rosvace, então quer dizer que eu sou... A garotinha então diz, você é o papai. Leão entra em choque e fala, pai? Quer dizer que essa criança é minha da Rosvace? Muen se virando pra sua mãe fala, mamãe? E Leão rapidamente olha. Muen corre em direção à sua mãe dizendo que o papai acordou. Ela responde que percebeu e com um olhar presunçoso ela fala, você finalmente acordou, Leon. Muen então diz, mamãe, você deve estar muito feliz que o papai acordou, já que você vinha visitá-lo todo dia. Ela dá uma risada sarcástica e fala que é isso mesmo, enquanto Leon pensa que só um maluco acreditaria nisso. Rosvace então fala, Muen, vai brincar lá fora um pouco, pois eu preciso falar com seu pai. Em seguida o Prota pergunta, Muen é realmente minha filha? Ela responde, não é óbvio? Ela é nossa filha biológica. Leon então grita, você me odeia, por que deu à luz a criança? E por que você me salvou? Ela então responde, você dormiu por 2 anos. Acha mesmo que eu vou deixar você ir depois do que você fez comigo 2 anos atrás? Leon então pergunta, você queria que eu fizesse o quê? Nós somos diferentes, não podemos coexistir. Se fosse outro momento, eu nunca tocaria em você. Rosvace então pergunta, ter me tocado foi uma tortura para você? E ele responde, claro que foi. Ela então enrola sua cauda na perna dele e o joga na cama. E ele pergunta o que ela vai fazer. E ela responde, eu só quero colocar a minha marca de dragão em você. O Prota fala pra ela parar com isso, mas ela fala que isso tornará a sua vergonha, pois a partir de agora ele será seu prisioneiro. Ela então pergunta, quando seus companheiros humanos verem a marca de dragão no seu corpo, o que eles vão pensar? Eles vão pensar que você é o grande herói matador de dragões ou um traidor que se rendeu ao clã dos dragões? Leon então pergunta por que ela está indo tão longe. E ela o questiona, você ainda não entendeu, Leon? Eu quero que você viva com essa vergonha, além de ser extremamente humilhado por mim pelo resto da sua vida. O conceito de vingança da raça dos dragões sempre foi um problema difícil para os cientistas humanos, pois a vingança deles é um comportamento desumano, que combina paranoia e extremismo, algo que vai além da compreensão humana. E para a rainha dos dragões prateados, Rosvace, foi uma grande honra transformar o maior matador de dragões da história humana em um prisioneiro do clã dos dragões, e de certo modo em seu parceiro mais próximo. Ela então se aproxima do rosto dele e fala, vamos começar. Estava de manhã no castelo do dragão de prata. Uma das empregadas comenta que a rainha está de bom humor hoje, e a outra diz, você não sabia? O marido dela acordou do coma. Leon estava escondido atrás da parede. Rapaz, a noite foi boa, hein, essas olheiras aí. Ele pensa, droga, aquela rainha dragão anunciou ao público que eu sou marido dela? Vocês têm ideia do quão aterrorizante é aquela mulher? Então ele se lembra do que aconteceu na última noite. Ela me apertou por um dia, uma noite inteira. Minha cintura está quase quebrada. Ó o cara, pô, na vida boa e reclamando, velho. Ele então determinado diz, eu, Leon, nunca ficarei aqui, me tornarei o seu brinquedo. Ele observa os guardas e pensa que há 4 deles guardando a porta lateral, então é impossível sair por ali. O Prota começa a refletir e se pergunta por que há tão poucos guardas no castelo do dragão prateado hoje, pois é completamente diferente de quando ele chegou há 2 anos atrás. Está tão silencioso e estranho. Ele então percebe algo. Havia um buraco embaixo da muralha. Ele se pergunta se isso poderia ser uma armadilha, mas decide que não é o momento de pensar demais, porque ele precisa sair dali, não importa o que aconteça. E mesmo que seja uma armadilha, ele irá forçar sua saída. Enquanto rasteja pelo buraco, ele pensa, adeus, rainha do dragão pervertida. Quanto a pequena dragão chamada Muen, embora ela seja muito fofa, pode ficar com ela pra você. Isso aí, seu maldito, vai abandonar sua filha, desgraçado? Leon tenta fugir do castelo. Muen então o nota e diz, mamãe, olha o papai, está cavando um buraco igual um cachorro. Isso é muito legal. E ela responde, eu estou vendo como ele é muito incrível. Como que ele pode abandonar essa dragãozona, rapaziada? Muen então pergunta a sua mãe, quando você irá pescá-lo de volta? Rosvace se aproxima dela e fala, Muen, você não pode usar a palavra pescá-lo de volta para o seu pai, isso é muito rude. E ela pergunta, então que palavra eu devo usar? E sua mãe diz, pegá-lo de volta. Depois de algum tempo, Leon estava correndo. Ele pensa, depois de escalar essas montanhas, você pode ver os limites do território humano. E olhando pra trás, ele diz, depois de correr tanto, a rainha dos dragões não deve me alcançar, certo? O Prota então escuta um barulho. E olhando pro céu era Rosvace. Ela diz, você é um ótimo corredor, Leon. Ele se assusta e começa a correr. No entanto, ela o alcança. O Prota então fala, deve ser divertido brincar comigo assim, né? E ela responde, eu estou muito decepcionada. Você não achou que estava muito tranquilo? Quem você acha que te ajudou a desviar dos guardas? E deixou
deixou um buraco para você escapar. E ele responde, mesmo que eu soubesse que era uma armadilha sua, eu não tinha alternativa. Só não esperava que você me alcançaria tão rápido. Rosvath então pergunta, o que vai acontecer se você retornar ao território humano agora? Você já tem a minha marca no peito. Você acha que eles ainda irão te reconhecer como um matador de dragões? Ele responde que irá começar uma vida nova como uma pessoa comum. E que é melhor do que ser torturado por ela. Rapaz, eu queria ser torturado assim também. Ela fica irritada e fala que ele não sabe apreciar a gentileza dela. Ela então o pega. Leon pede pra ela soltá-lo e pergunta pra onde ela está o levando. E ela responde, já que você quer tanto voltar para os humanos, eu vou te ajudar. 3 horas então se passaram. Ela então o solta. Ele começa a bater nos galhos da árvore e cai de cabeça no chão. Ele então se levanta dizendo que isso doeu. O Proto então avista algo. Aparentemente era uma cidade humana. Ele fica sem acreditar. E a rainha dos dragões diz, esse é o Império Humano. Ela então pergunta, quando você olha para a cidade humana perdida, você sente que pode retornar ao mundo humano apenas pisando nela? Leon, você não pode voltar, mesmo que esteja bem próximo. A marca no peito do Leon começa a brilhar. E ela diz, esqueci de mencionar que quando uma pessoa com a marca do dragão quer fazer o Dale com a outra, a marca irá produzir uma reação. Ela então se aproxima dele e fala, agora você está se sentindo quente por todo o corpo, ansioso para começar e incapaz de suportar a vontade, não é? Ele então pergunta a ela se ela quer que seja aqui. E Rosvath responde que sim. E pergunta, você sabe por que eu te trouxe aqui? Eu quero que você entenda o que é vergonha diante da sua cidade natal. Léo então pergunta, você acha que eu irei perder a fé por causa disso? E diz que irá esperar pacientemente até que a oportunidade chegue, pois ele irá retribuir toda a humilhação que ela fez com ele. Ela fica sem reação e depois dá um sorriso. E o prendendo contra a parede, ela fala, eu vou estar esperando por você, viva ou morta. Mais tarde, a rainha dos dragões estava se arrumando. Ela então se vira e fala, eu estou muito satisfeita com seu desempenho agora há pouco, enquanto o Proto estava no chão chorando. Ela então pergunta, que tal eu te trazer aqui todo mês para você visitar a sua cidade natal? Leon fica irritado e diz, eu vejo que você é uma rainha dragão com a cabeça nas nuvens, que pensa o tempo todo em como irá me drenar. Também quero ser drenado por essa dragãozona, rapaziada. Ela então responde, você viu através de mim. E enquanto se prepara para ir, ela fala, vamos, nossa filha está nos esperando em casa. Ele então diz para ela esperar, surpreendendo, e fala que como um matador de dragões, ele não pode ser pego por ela como uma presa. Além disso, ele consegue andar sozinho. Ela fala que daqui até o Castelo Prateado leva pelo menos 3 horas voando na velocidade dela, e levaria pelo menos 10 dias ou meio mês para um humano andando. E Leon responde que são apenas 10 dias ou meio mês, e que ela não deve subestimar a resistência humana. Ela sorrindo fala, eu quero ver quanto tempo você consegue aguentar. Depois de um tempo, Leon estava completamente acabado. Rosvath então pergunta, você não consegue mais andar? Se você me pedir. Ele então a interrompe e fala que não está cansado. E ela então sarcástico fala, melhor fazer do que falar. Ao escutar aquilo, ele fica irritado. Eles então avistam algo. Era um exército matador de dragões. Leon imediatamente fica feliz e pensa que esses caras podem ajudá-la a se livrar desse dragão. No entanto, a rainha dos dragões fica irritada e ele conclui que é melhor não, pois se ele pedir ajuda, Rosvath irá matá-lo sem hesitar. Um cavaleiro então os nota e pergunta se eles estão perdidos. Leon fala que não e que eles estão apenas passeando por ali, enquanto pensa que não pode prejudicar pessoas inocentes. O cara fala que essa floresta não é um bom lugar para passear e que há muitas espécies perigosas e animais selvagens. Então ele pergunta que tal dar uma carona para vocês. Em seguida ele se apresenta e diz que seu nome é Walker e ele é o capitão do 47º Esquadrão do Exército Imperial Matador de Dragões. Leon agradece pela sua gentileza e fala que eles aprenderam sobre autodefesa, portanto eles conseguem se proteger. Em sua mente o Proto estava torcendo para que ele não se aproximasse. Walker então fala, você me parece familiar, eu já vi você em algum lugar antes? Ao escutar aquilo, Rosvath fica alerta, notando que ela estava canalizando um feitiço. O Proto pensa que isso não é nada bom e rapidamente pega na mão dela, a puxando para perto dele. O Proto então fala que ele o confundiu com outra pessoa, pois ele tem um rosto bem popular, e fala, minha esposa também costumava me confundir com outras pessoas, não é mesmo, amor? Ele então sussurra pra rainha dos dragões, dizendo que ele irá voltar com ela pro palácio obedientemente, mas por favor, deixa eu me livrar deles primeiro. Os dois então começam a agir como casal apaixonado. Walker então se despede e fala que não irá perturbar o namoro deles, e em seguida vão embora. A rainha dos dragões pergunta, você já me abraçou o suficiente? O Prota rapidamente se assusta e a solta. Ela então fala, Leon, você foi inteligente em não pedir ajuda a eles, mas só uma coisa, você tem que saber a sua própria posição. Mesmo que a gente tenha uma filha, isso não significa que eu sou sua esposa. Ele então responde, nunca passou pela minha cabeça ser seu marido. Ela então se vira e fala, vamos logo, temos um longo caminho pela frente. Léo então começa a sentir muita dor, e a sua visão fica turva, e após isso ele cai no chão. Com um olhar arrogante, a Rosvath pergunta, você desmaiou? Que ser humano frágil. Então ela o pega e o joga em suas costas. Enquanto voa, ela fala, certo, dessa vez eu vou interpretar como um pedido de misericórdia. De manhã, o Leon finalmente acorda, e ao seu lado estava sua filha. Animada, ela diz, papai, você está acordado. Ele então se senta e pergunta como eu voltei até aqui. Muen
diz, foi a mamãe que trouxe o papai de volta. E Leon diz, droga, ela finalmente me pegou como uma presa, enquanto imagina como aconteceu. Ele então nota sua mão, e Muen diz, fui eu que fiz o curativo para o papai. Leon imediatamente fica surpreso, pois os especialistas falaram que os dragões são uma raça feroz, e que eles passam a vida inteira em meio a violência e sangue, desde a infância. E que embora Muen tenha características óbvias de um dragão, ela não tem nenhuma hostilidade em relação a mim, e me trata completamente como seu pai. Será que é porque ela é uma híbrida? Leon então começa a esticar sua mão, e coloca na cabeça dela, dizendo que ela é incrível. Ela então faz um olhar satisfeito, e Leon então fala, Muen, você é muito fofa, mas quando você crescer você não deve ser igual a sua mãe. Muen olha sem entender nada, e Rosvas chega, qual o problema em ser igual a mim? Deixando o Prota completamente assustado. Ele então tenta disfarçar, dizendo que não é nada. Muen então se vira pra sua mãe, e diz, mãe, Muen enfaixou o ferimento do papai de acordo com suas instruções. E ela responde, é exatamente assim que você deveria ter feito. Leon pensa que Rosvas é muito rigorosa, e em seguida ele fala, Muen, por que você não vai se esconder no jardim? Eu vou sair para te procurar quando eu contar até 100, ok? Ela então fica feliz e pergunta se é sério, e se realmente o papai quer brincar de pique-esconde com ela. E ele responde, eu não sou como sua mãe, vá rápido. Leon então começa a contar, e ela sai correndo, e pede pra ele não contar tão rápido. Ao ver que ela saiu, ele se vira pra Rosvas, e diz, ei, eu estou falando com você. Ela então pergunta o que é, e ele diz, você não acha que está sendo muito dura com a criança? Ela então se senta e fala, nós dragões temos que passar por isso, pois somente sendo rigorosos com nossos filhos desde novos, podemos formar guerreiros fortes. Leon questiona dizendo que ela não é completamente um dragão, e que além disso ela é muito dócil, e pergunta, você consegue entender isso? Rosvas então responde, ela é um dragão, e dócil é uma palavra depreciativa para um dragão. Ao escutar aquilo, Leon fala, você é bem fofa quando quer ser também. Imediatamente ela fica irritada, e em seguida o pega pela gola da camisa, e fala, você é apenas um escravo para que eu possa desabafar a minha raiva. Então pare de se atirar em mim. Leon então faz a cara de cachorrinho abandonado, e ao ver o olhar dele ela fala, que bom que você entendeu. Eu sou a rainha dos dragões de prata. Eu tenho vários assuntos governamentais para lidar, então a tarefa de cuidar daquela criança será sua, pois nossa filha gosta muito de você. A cena então corta para o jardim, e Leon estava resmungando, dizendo, eu sou a rainha dos dragões e estou muito ocupada, como se nós, matadores de dragões, fôssemos responsáveis por cuidar de crianças. Ele então nota a silhueta, e pensa, Muen, você ainda é muito ingênua. Você acha mesmo que eu não vou te encontrar se você esconder atrás de mim? Ele então aponta pra ela e fala, te encontrei, Muen. O clima então fica um pouco estranho, e ele se pergunta, essa menina está com raiva de mim? Ela somente o encara sem mostrar reação. Leon então quebra o silêncio, e fala, Muen, me desculpa por ter te deixado esperando. Antes que ele pudesse terminar de falar, ela sai correndo. E Leon, preocupado, pergunta o que aconteceu, e o porquê dela estar correndo. Ele então começa a procurar por ela, e pensa que é muito difícil prever o humor de uma criança, e que não é de admirar que Rosvas tenha dado a ele a tarefa de cuidar dela. Muen então avista ele, e em seguida o abraça, falando que Muen pegou o papai. Leon então pergunta, Muen, mas você não havia passado por mim correndo? Ela olha sem entender nada, e fala que não, e que o papai não estava conseguindo achar a Muen. Então Muen saiu para procurar o papai. Leon então se pergunta se viu errado. Muen então começa a arrastá-lo, dizendo que tem algo que ela quer mostrar a ele. No entanto, havia outra criança encarando, com uma cara séria. Ih, rapaz, são gêmeas. A cena então corta para outro local, e Muen estava desenhando. O Prota olha pra ela feliz, dizendo que não é tão ruim ter uma filha, e que parece que até mesmo a alma dele foi curada, e que mais cedo ou mais tarde o papai vai te ajudar a sair das garras da sua mãe dragão. Muen, animada, corre em sua direção, dizendo que desenhou um retrato da família. Leon então fala, Muen, você é tão incrível, é digna de ser filha do papai. No entanto, ele fica surpreso com algo, e pergunta por que no desenho tem duas crianças. Muen responde que é sua irmã, deixando o Leon completamente em choque ao descobrir que tem duas filhas, e ainda por cima elas são gêmeas. Ele então diz, a criança que eu vi mais cedo agora no jardim devia ser ela, e eu a chamei pelo nome errado, então não é de se admirar que ela tenha ficado com raiva. Muen então diz que não acha que sua irmã esteja com raiva, e que ela só ficou um pouco tímida quando viu o papai. O Prota então para pra pensar e fala que na verdade eles não se conheceram, então é normal que eles ainda não estejam familiarizados um com o outro, e pensa que é tudo culpa daquela mulher por esconder isso dele, e que ele tem que perguntar a verdade a ela. A cena então corta pro escritório da Rosvas, e ela começa a escutar algo. Leon entra irritado chamando por ela. Rosvas então pergunta onde está Muen, e ele responde, ela foi brincar com sua irmã, e falando nisso, você é muito bom em esconder as coisas. Quando você ia me contar que eu tinha outra filha? Ela então pergunta, você já não sabia? E ele irritado responde, eu tenho que te agradecer, pois dar à luz é um trabalho árduo, e eu não esperava que você desse à luz a duas pra mim. Você com certeza trabalhou muito. Quando eu retornar para o Império algum dia, eu definitivamente vou escrever o seu nome na nossa árvore genealógica. Rosvas então faz a cara séria, e pergunta se ele quer saber o motivo sobre ela não ter contado ele sobre a existência da outra filha. E ele pergunta o porquê, e que ela está com ciúme da proximidade dele com Muen. Então você deliberadamente não deixou Noa me conhecer como seu pai. Ela então pergunta, você está tão ansioso para conhecer ela? E ele responde, que besteira. Quem não quer conhecer a própria filha? Eu não sou como você, uma mãe fria e severa. Eu quero cultivar um bom relacionamento com elas. Ela então faz um olhar presunçoso, e diz, ok, não se arrependa depois. A cena então corta pra cozinha. Leon estava segurando uma faca com um olhar assustador, enquanto dizia o nome da Rosvas. No entanto, ele só estava
estava cozinhando, enquanto dizia que irá fazer nossa dragãozona se arrepender de hoje. E o primeiro passo de Leon para conquistar sua filha tímida é usando comida. Rapaziada, falar a verdade, funciona comigo, hein? O Proto então pensa que costumava fazer esse ensopado de creme com frequência no batalhão, e todo mundo que comeu falou que era bom, e o sabor doce também é adequado para crianças. Leon então prova o ensopado, fala que não tá nada mal, e que suas habilidades de culinária não estão enferrujadas, e esse sabor com certeza irá ganhar a Noa. As empregadas olham admiradas, e uma delas diz: o príncipe acabou de se recuperar de uma doença grave, e ainda cozinha para sua família. Ele é realmente um bom dragão que se importa com sua família. A outra então percebe algo. Rosvácia havia chegado com suas crianças, então ela fala: vocês não precisam esperar por pedidos no jantar hoje à noite. Podem ir descansarem um pouco. Elas então agradecem e se retiram. Após isso, a Rosvácia entra na sala, e Leon diz: vocês chegaram bem na hora. Muen se aproxima dele e fala: que cheiro bom, papai. E ele responde: eu ouvi dizer que vocês duas amam carne, então eu fiz esse ensopado de bife especialmente para vocês. Leon então pensa: Noa, você sente o cheiro do sentimento do papai? No entanto, ao olhar pra ela vira o rosto com desgosto, deixando o Prota completamente em choque. Então ele se pergunta por que isso está diferente do que eu imaginei. Será que essa rainha dragão havia previsto essa situação? Então ela não permitiu que eu conhecesse a Noa? Rosvácia então chama a Noa e diz: esse é o primeiro encontro formal com seu pai, se apresente. Noa então responde: sim, mãe. E em seguida se aproxima do seu pai e fala: eu sou Noa Melkiv, filha da dragão prateada Rosvácia, e eu tenho 1 ano e 2 meses de idade. Aparentemente os dragões são a raça imortal, e os bebês dragões crescem mais rápido do que as crianças humanas. Leon a cumprimenta de volta e fala: meu nome é Leon Cosmode, e eu sou seu pai. E o segundo passo para se aproximar da sua filha é dizer olá educadamente e deixar uma boa impressão. Noa reage de forma inexpressiva, completamente desinteressada, e Leon se pergunta por que essa criança é tão fria. Será que ela tem algum tipo de rancor contra mim? Muen então se aproxima da sua irmã e sussurra: por favor, fale mais, não envergonhe o papai. Noa então pergunta: ele parece ser tão fraco, ele é realmente nosso pai? Ao escutar aquilo, Leon recebe um dano crítico e pensa que a filha dele é muito rebelde. E nesse momento a carreira de Leon como pai enfrenta sua primeira crise. Dizem que as jantas familiares são a melhor ocasião para os membros da família conversarem e se aproximarem, mas agora isso se tornou o momento mais tenso da vida de Leon. Leon então pensa: minhas duas filhas se parecem, mas suas personalidades são completamente diferentes, e é óbvio que Noa se parece mais com sua mãe. O Prota animado pergunta a Noa se a comida está boa. No entanto, ela rapidamente fala que não, pois a carne é dura e difícil de mastigar. Essas palavras causaram um dano crítico no Leon e tirou uma bela risada da Rosvácia. Ao ver aquilo, Muen pergunta por que sua mãe está tão feliz, e ela responde: finalmente seu pai está se reunindo com nossa família, e ao ver vocês felizes, eu naturalmente fico feliz também. Ela então se vira pro Leon e pergunta: você não está feliz também? Ele meio sem graça fala: mas é claro que eu estou feliz de estar com minha família. Muen animada pergunta: então papai, você pode jantar com a gente todos os dias? E ele fala que pode, enquanto pensa que não quer comer com essa dragão todos os dias. Noa então fala que não, e Muen em dúvida pergunta por quê, e ela responde: porque eu quero estudar logo pro departamento de jovens dragões da Academia Santihert. Sua mãe em dúvida fala que a academia é para dragões entre 4 e 5 anos, e pergunta por que ela quer se matricular, e Noa responde: porque eu quero começar logo a derrotar caçadores de dragões. Ao escutar aquilo, Leon se assusta e pensa: parece que essa garota quer derrotar a mim, seu próprio pai. E em seguida ele fala: os caçadores de dragões são todos muito fortes. Noa, você ainda é muito pequena, é muito perigoso. Ela com um olhar de desprezo fala: não me trate como uma criança. Enquanto Leon pensa: mas você é uma criança. Rosvácia então intervém e fala que a ideia de Noa é muito boa, pois quanto mais cedo ela aprender as habilidades, mais rápido ela poderá lutar contra os caçadores de dragões. Ela então olha pro Prota e fala: não é mesmo, Leon? Ou tem alguma razão para impedir que Noa vá de imediato para a escola? Leon pensa que se ele continuar se opando, Noa com certeza irá odiá-lo. Então ele diz: não, por mim tudo bem. Enquanto chega à conclusão que agora ele entende, pois essa mulher quer usar Noa para atacá-lo mentalmente durante o jantar. Então ele conclui: espere só, Rosvácia, logo eu vou te dar o troco. Rosvácia então diz: como seu pai concordou, então está decidido. A prova de acesso para a Academia Santihert vai acontecer dentro de 1 mês. Durante esse tempo, seu pai te ajudará a se preparar. Ela determinada responde: sim, mãe. Um tempo então se passa e chega o fim do jantar familiar. Muen então fala: irmã, olha, a barriga de Muen está redonda, tá com o buchinho cheio. O Prota então chama pela Rosvácia e diz que eles precisam lavar os pratos. Ela então responde: os empregados estão encarregados disso. No entanto, o Prota pega no ombro dela e diz: depois da janta o casal limpa e lava os pratos juntos. Essa é a forma correta de terminar um jantar familiar. Você não quer um ambiente familiar harmonioso diante delas, mesmo que seja de mentira? Rosvácia então encara suas filhas. Então ela dá um suspiro e fala: está bem. Muen animada fala que também quer ajudar. No entanto, Noa pega e a leva. Todos os pratos foram lavados e Rosvácia pergunta: quando você planeja começar a me ajudar? E Leon responde: você já esqueceu do que me disse há 2 anos atrás? Nunca deve ficar sozinha com um caçador de dragões altamente treinado e forte. O selo de Rosvácia começa a brilhar e ela pergunta: Leon, o que está querendo aprontar? E ele responde: da última vez se aproveitou do meu cansaço para me manipular com sua marca do dragão, mas dessa vez será diferente. Rosvácia então parte pra cima dele e pergunta: você acha que pode fugir usando esse truque manjado? No entanto, Leon
facilmente a bloqueia e pergunta quem te disse que eu quero fugir. O rosto dela então fica corado e ela solta um grito. E em seguida suas pernas cedem. Ele então pergunta não consegue fazer nada, majestade. A marca do dragão faz com que sua cauda fique extremamente sensível. E quando a sua cauda é agarrada, é como se fosse um gato sendo pego pela nuca. Fica fraco, vulnerável e sem poder. Esse é o novo conhecimento que eu descobri lendo um livro sobre dragões. Rosvasse, vocês dragões estão ansiosos para conquistar e controlar tudo. Mas vocês alguma vez já foram controlados? Rosvasse estava ofegante, suplicando para que Leon solte a cauda dela. No entanto, ele a ignora e diz que ele tem sido humilhado desde quando ele acordou, uma vez após a outra, brincando com ele a bel prazer. Então Leon pergunta o que acha de hoje a gente fazer algo diferente. Rosvasse fica irritada e fala: Leon, seu maldito. Eles então escutam algo. As empregadas estavam chegando. Uma delas então fala: me pergunto se a noite de romance de sua majestade o príncipe já terminou. Em seguida elas abrem a porta e ficam surpresas. Uma delas fala: meu Deus, tudo isso está limpo. Será que foi o príncipe quem fez isso? Aparentemente eles se esconderam e o Prota as observa por trás da porta. Segurando a Rosvasse, ele fala pra ela não fazer barulho, pois ele acha que nem mesmo ela quer que suas empregadas a vejam nessa situação. Eles então fecham a porta de vez e Rosvasse estava encarando sem dizer nada. O Prota então quebra o silêncio e diz: assim está melhor. Agora vamos começar, minha belíssima e muito linda esposa. Ainda bem que não mostrou nada, senão minha monetização ia de comes, mano. 3 dias então se passaram e Leon estava dormindo. Mue então diz: o papai já está dormindo há 3 dias. Será que ele está morto? Rapaz, a noitada foi boa então, hein? E Noah responde: vamos descobrir agora. Ela então dá uma pesada na cara do Leon. Que isso, pô, brutalidade. E ele fala: isso dói. Com um olhar arrogante, a Noah fala: ó, parece que ele está vivo. Enquanto o Prota pensa: é sério que ela trata o próprio pai assim? Leon então abre seus olhos e Mue animada fala: mamãe, o papai acordou. Leon então pergunta em que momento eu desmaiei. E Rosvasse responde: precisa mesmo que eu te lembre? Ele então se lembra do que aconteceu naquela noite. Logo depois que eles terminaram, ele perdeu sua consciência com apenas um golpe. Então Leon pensa: que mulher cruel. Se fosse uma pessoa comum já estaria morta. Desgraçada, mas ela é muito linda. Não parece ter a idade que tem. Pô, aí não, Prota. Chamou a mulher de véia. Mue então pergunta: aconteceu algo, papai? E Noah comenta: não, nada, ele só estava olhando para a mamãe. Rosvasse acaba derrubando o enfeite de cabelo. No entanto, ela se surpreende com algo. Leon pega no chão e coloca no cabelo dela e diz: isso fica muito bonito em você. Ela então dá um sorriso. Ih, já dá pra chipar, hein, rapaziada? E fala que é atento da sua parte, mas me pergunta a quantas mulheres você já disse a mesma coisa. Leon responde: bom, não é nada, mas quando eu era garoto eu sabia cuidar bem do burro do meu tio. Noah em dúvida pergunta: papai, o que é burro? Ele então explica: bom, é um animal parecido com os dragões, tem 2 grandes orelhas e uma cauda, e também gosta de reclamar quando não gosta de algo, igual a sua mãe. Rosvasse então se vira irritada e dá um soco no estômago do Prota. Mue preocupada pergunta se ele está bem, e quase sem forças ele fala que está. Rosvasse então vira para suas filhas e fala: ouçam, a tarefa de hoje será aprender a escrever os seus nomes, e seu pai ajudará vocês com isso. Leon então fala: ei, pare de me encarregar de tarefas antes de me consultar. Mue animada fala: eba, o papai vai nos ensinar a escrever. Enquanto Noah fala: eu posso aprender a fazer isso sozinha. No entanto, Mue arrasta e fala: irmãzinha, vamos até a biblioteca procurar um lápis com uma cor bonita. Que cor você quer? Noah então fala: roxo. Depois que as crianças saíram, Rosvasse se vira pro Prota e fala: escute, minha irmã está vindo nos visitar hoje, então faça de tudo para que ela não veja nossas filhas. Leon então pergunta o porquê. E se por acaso ela não quer que sua família conheça suas filhas, ela então se aproxima de Leon e diz: Leon Cosmode, aprenda isso de uma vez. Você agora é um dragão do clã dos dragões prateados, que despertou de um longo coma depois de 2 anos. Lembre-se desse sobrenome e de falar isso se por algum motivo você esbarrar com ela. Ele então responde: entendi, vossa majestade. Enquanto pensa: rainha idiota, acha mesmo que eu vou obedecer você? Rosvasse farei com que sinta a maior humilhação diante da sua irmã. A cena então corta para a sala de estudos infantil e Leon fala: vocês devem fazer como eu disse, tem que prestar atenção, é assim que se faz. Eu escrevi os seus nomes aqui, então primeiro memorizem isso, depois escrevam várias vezes. Noah então fala: sua letra é muito feia, estava mais bonito quando a mamãe escreveu. Então Mue pergunta: papai, o que vai fazer? E ele responde: esqueci de entregar algo para sua mãe, tenho que ir devolver isso, então voltarei daqui a pouco para revisar suas tarefas. Noah então pergunta: por acaso ele é idiota? E Mue responde: mas irmã, você parece um pouco feliz. E ela responde: não é verdade, ele escreve rápido. Noah então olha animada para o papel e a lá ela agindo toda de tsundere, né, gurizada? A cena então corta pro portão da cidade e uma outra dragãozona apareceu. Seu nome era Isabel Mayquay, rainha dos dragões vermelhos. Rosvasse rapidamente a abraça e diz: irmã, quanto tempo sem te ver? E ela responde: verdade, não nos vemos faz 1 ano, você parece mais saudável. Rosvasse então responde: sério? Eu não acho. Isabel então pergunta: ouvi dizer que seu esposo já despertou, então por que ele não está aqui agora? Ela então responde: hoje ele não está se sentindo bem, então ele não pode se reunir conosco agora. A nossa dragãozona de vermelho responde: então é isso? Que pena, eu gostaria muito de conhecer o dragão que conquistou o coração da minha irmã. Ela então se aproxima. O casamento entre dragões são apenas por interesse política e não
por amor, mas você se casou e ainda teve filhos tão rápido. Vocês devem se dar muito bem, não é mesmo? Rosvath, um pouco tímida, pergunta: me casar e ter filhos significa que nossa relação é boa? Eu não sinto nada por ele, nem agora e nem nunca. Isabel então pensa, continua sendo a mesma orgulhosa e obstinada como sempre. Em seguida, Rosvath se abraça e fala: certo, está bem. Faz tanto tempo que não nos vemos. Vamos ao jardim e conversamos enquanto caminhamos. Alguém estava observando as duas, pro nosso Protinha. Ele então fala: ela é a irmã da Rosvath, então me deixe testar até onde chega a influência da marca do dragão. Isabel então comenta: recentemente o território dos dragões tem estado um pouco estável, especialmente no território do Rei Dragão de Fogo. Rosvath então pergunta: Constantin? Ele não esteve desaparecido por muitos anos? Ela então responde: quem sabe? Ele sempre foi um cara muito temperamental, talvez queira aproveitar a oportunidade para expandir seu território. A marca do dragão então se ativa, e a Rosvath pensa: justo agora? Isabel, preocupada, pergunta se aconteceu alguma coisa, e ela responde: não, nada. Irmão, o que você estava me dizendo? Enquanto pensa: malditos matadores de dragões. Isabel então continua: para nos prevenir de qualquer eventualidade, devemos reforçar nossas defesas na fronteira, para caso haja algum novo movimento. Também enviarei meu dragão mensageiro para te contactar. Nossa dragãozona não consegue prestar atenção, pois o efeito da marca de dragão está ficando cada vez mais forte, e se isso continuar assim... Isabel então nota que ela tá estranha, e pergunta: você está bem? Está suando frio. Um pouco envergonhada, ela responde: irmã, de repente me lembrei que eu tenho um assunto muito importante para tratar. Voltarei em uns 20 minutos. Após dizer isso, ela sai correndo. Sua irmã então pergunta: precisa que eu te acompanhe? No entanto, ela rapidamente fala que não é necessário. Isabel então sorri e fala: a marca do dragão. Os jovens de hoje brincam bastante. Ih, rapaz, ela sabe o que é a marca do dragão, hein? A cena corta pro Prota. Ele está tranquilamente deitado, se perguntando por quanto tempo a Rosvath irá aguentar. Ela então abre a porta irritada, chamando pelo Leon. O Prota pergunta: por que você voltou tão rápido? E ela, irritado, pega pela gola e pergunta: você fez a marca de dragão ressoar de propósito para me fazer passar vergonha na frente da minha irmã? Leon então pensa: melhor me fazer de louco. Ele então faz um olhar de cachorro sem dono e pergunta: por acaso eu tenho culpa de sentir sua falta? Rosvath foi pega de surpresa e fica completamente corada. Leon então pensa: parece que o efeito é bom, pelo menos agora eu causei um dano nela. Ela então fala: não seja sem vergonha. Um prisioneiro derrotado dizendo essas coisas? Guarde esses pensamentos para você. Rosvath então pensa: claramente eu ia espancar ele, mas acabei sendo enganada por suas palavras. Ela então se vira e fala: dessa vez você se salvou. Da próxima vez que fizer isso, não te deixarei escapar. Leon então faz uma careta e pensa: nossa, que medo. Com apenas uma frase eu deixei ela sem palavras. Esse efeito da marca do dragão é realmente muito forte, mas por que toda vez que eu penso nela meu coração palpita mais forte? E olha só quem tá apaixonado na dragãozona, rapaziada. Ele então bate na própria cara e diz: não, não, não. Acorde, seu idiota, não pense nessas coisas horríveis. As meninas ainda devem estar me esperando. Mue então pergunta por que o papai ainda não voltou. Mais tarde, na porta da cidade, Isabel estava se despedindo. Rosvath então diz: se cuide, irmã, tenha cuidado no caminho. E ela responde: da próxima vez eu quero conhecer o seu esposo, ok? E nossa dragãozona fala: mas é claro, vou apresentá-lo da próxima vez. Então Isabel finalmente vai embora. Rosvath então pensa: maldito caçador de dragões, parece que ele ainda não aprendeu a lição. Essa noite eu vou te ensinar uma boa lição. Leon então espirra e se pergunta se aquela mulher dragão está falando mal dele. O Prota estava lendo história para suas filhas e pensa: elas já pegaram no sono. E enquanto as cobra, ele fala: não fiquem resfriadas. Então ele sai do quarto com muito cuidado para não acordá-las. No entanto, Rosvath bate na porta e pergunta: onde você vai? O Prota então responde: sua irmã já foi embora? E ela pergunta novamente: nós não temos assuntos pendentes hoje? Venha comigo. Ela então começa a arrastar Leon, que estava implorando para ela soltá-lo. A cena então corta pro quarto da rainha. Leon coloca uma bacia com água quente no chão e diz: aqui está, eu trouxe água quente, mas pra que você precisa dela? Ela então diz: eu estive caminhando o dia todo e estou muito cansada, então me ajude a lavar meus pés. Leon fica sem acreditar, e antes que ele pudesse falar alguma coisa, ela diz: menos conversa e faça o que eu mando. Isso é um castigo pelo que fez hoje. Leon então pensa: eu, um orgulhoso caçador de dragões, reduzido a um empregado de uma mulher dragão. Essa maldita sabe muito desfrutar da sua vida. Não sei quantos corpos de caçadores de dragões ela já pisoteou com esses pés. Rosvath então se pergunta por que ele está admirando meus pés. Será que ele tem algum fetiche estranho com pés? Leon então mergulha o pé dela na água e diz: coloque logo o seu pé aqui. No entanto, após isso, ela dá um chute no Leon, dizendo que está muito quente. O Prota então cai no chão e ela diz: certo, Leon, você está querendo se vingar de mim? Ele então pergunta: ei, não foi você que pediu para que eu ajudasse a lavar seus pés? Nossa dragãozona então responde: parece que você ainda não aprendeu a lição. Ela então coloca o pé em cima do Leon e pergunta: você nunca pensou que poderia ser pisoteado por um dragão, não é mesmo? O que acontece se eu colocar nesse ponto? Ela então dá um pisão. Ih, rapaziada, virou omelete. O Leon então diz: pare e retira o seu pé. Enquanto pensa: desgraçada, essa sensação de vergonha. Ela então diz: quero ver o quanto você aguenta. No entanto, o Prota segue convicto e pensa que não pode se render diante da tirania dessa mulher. Ele então segura as pernas dela e diz: eu já comi pernas de porco
vaca e ovelha, mas nunca provei as pernas de um dragão. Ela então pergunta o que você vai fazer, e ele responde: essa noite vai ter um extra, comerei as garras de um dragão crua. Rosvath então grita: Leon Cosmote, eu vou te matar. No dia seguinte as garotas acordam. Muen então pergunta: mamãe, por que você está mancando quando anda? E ela responde: não é nada. Então ela pergunta para o seu pai: papai, por que tem um curativo no seu rosto? Ele então diz: não é nada, e diz: vocês devem estar escondendo alguma brincadeira divertida. Muen também quer participar. Leon e Rosvath estavam andando nos arredores do jardim do castelo dos dragões prateados. Uma das empregadas vendo aquilo fala que a rainha e o príncipe estão tendo um encontro, e a outra diz que isso é muito romântico, mas ela sente que a rainha e o príncipe não parecem tão próximos. Os dois então seguem com a cara fechada sem falar nada. O Leon então se pergunta por que eles estão fazendo isso, e que talvez fosse porque... Então ele se lembra de momentos antes. Leon estava perguntando o que? Dar um passeio? Por que eu iria dar um passeio com você? E ela responde: manter uma fachada de família harmoniosa na frente do povo também é algo que eles deveriam fazer. Então Leon começa a refletir que Rosvath está agindo de maneira estranha, e que normalmente ela não seria tão proativa, então ele se pergunta o que ela está tramando. Muen, que estava espionando atrás da árvore, decide intervir, e diz que o papai é muito lerdo, pois ele nem sequer sabe como pegar na mão da mamãe. Então ela, animada, fala: Muen vai ajudar. Noah tenta impedir, dizendo pra ela deixar eles sozinhos. No entanto, não funcionou, e ela começa a chamar por seus pais. Leon, surpreso, pergunta como ela chegou ali. No entanto, Muen rapidamente pega na mão dos dois, e juntando a mão dos dois ela fala: para passear precisa dar as mãos. E em seguida ela sai dizendo que irá brincar com sua irmã. Leon então se pergunta onde essa menina aprendeu todas essas coisas. Chegando perto da sua irmã, Noah repreende, enquanto a Muen chora dizendo que não irá fazer isso de novo. Leon, um pouco tímido, fala que isso é inesperado, e pergunta o que eles devem fazer. Rosvath responde que eles não irão fazer nada, e apenas irão continuar com as mãos dadas. Leon comenta que ela parece muito dócil hoje, e que isso está deixando ele um pouco desconfortável. E ela responde: parece que você foi domado por mim, e agora que nos demos bem você não está acostumado. Leon pensa que Rosvath sempre manteve a imagem de rainha durona na frente das pessoas, então ele não esperava que algo tão trivial como dar as mãos a afetaria dessa forma, e que talvez ser uma mãe severa signifique que talvez ela não sabe como se aproximar das meninas. Quebrando o silêncio, Leon diz: falando nisso, Muen e Noah às vezes se chamam de mãe na sua frente. Ela então pergunta se ele tem algum problema com isso. Leon explica que é normal chamarem de papai ou mamãe, e que Muen sempre o chama de papai, mas às vezes ela a chama de mãe, e Leon pergunta se isso não soa como se elas fossem distantes. Ela, um pouco chateada, pergunta se realmente existe uma grande diferença entre mãe e mamãe, e Leon, com um sorriso, responde que é claro que sim, e que talvez eles deveriam tentar fazer com que elas a chamem apenas de mamãe, pois ele aposta que elas se sentiriam bem mais próximas. Ao escutar aquilo, Rosvath imediatamente se cora, e em seguida começa a arrastá-lo, dizendo: certo, vamos tentar isso de agora em diante. Ele então pergunta por que ela está andando tão rápido de repente. No entanto, ela muda de assunto, e pergunta se Leon não sente saudades da sua terra. Surpreso, Prota pergunta por que ela está perguntando isso tão de repente, pois de qualquer forma ela não deixará ele ir embora, e ela confirma dizendo que não pode deixar ele ir pra casa. No entanto, ela tem algo que poderia aliviar um pouco a nostalgia dele, deixando Leon completamente confuso. A cena então corta pro armazém atrás da montanha do castelo. Leon, em dúvida, pergunta que lugar é esse, e ela responde que não colocou o nome nele, e que ele pode chamar apenas de armazém ou quarto dos fundos, tanto faz. A porta então finalmente se abre, e ele pergunta: um armazém dos dragões? Ele então avista um item, e diz que se isso estivesse no Império, poderia ser vendido pelo menos por dezenas de milhares de moedas de ouro. Rosvath diz que sua avó deu esse bracelete pra ela quando ela completou 15 anos, e que aqui tem muitas coisas significativas para ela, e outras que são apenas troféus de guerra. Leon fica surpreso e pergunta sobre a irmã dela, pois ele nunca ouviu falar sobre os familiares dela. Ela então responde que não conheceu seu pai ou sua mãe, e que sua irmã e ela foram criadas pela avó delas. Leon diz que aconteceu algo semelhante com ele, pois ele cresceu em um orfanato e nunca conheceu seus pais, e em seguida foi adotado pelo seu mestre e a esposa dele. Após isso, Leon pergunta o que ela queria mostrar pra ele, e ela responde: já te disse, é algo que pode te ajudar a esquecer as preocupações por um tempo. Leon fica surpreso, pois aquela era sua armadura negra dourada. Rosvath então pergunta: Leon, você sempre quis recuperar sua armadura, não é mesmo? E ele diz: eu estou sonhando, você realmente vai me dar ela de volta? E ela, com um olhar sádico, responde que sim. Leon então tenta pegar a armadura. No entanto, algo estranho acontece. Havia runas mágicas nela. Ele então pensa: armadura, minha velha amiga, como você pode cair tão fundo? Rosvath, com um olhar presunçoso, fala que ele finalmente caiu na armadilha dela. E ele, irritado, pergunta: Rosvath, o que você fez comigo? E ela diz que colocou uma marca de dragão com melhora de atributos na superfície da armadura, para que no momento que ele a tocasse, ela se ativasse. O Prota então coloca a mão no chão e pensa: maldita dragão, eu não deveria confiar nela. E ela, com um sorriso, fala: o efeito da marca de dragão se duplica. Oh, meu querido marido caçador de dragões, será que você vai ser capaz de suportar? O Prota, quase sem forças, tenta falar o nome dela. No entanto, ela o joga no chão, e ele pensa: desgraçada, não consigo me mover. Mas pior de tudo, a minha parte inferior tá mais intensa do que nunca. Ih, rapaziada, é complicado. Ela então se aproxima dele e fala: acha que eu esqueci o que você fez para me conquistar antes? Eu estive pensando
pensando em como me vingar todos os dias, procurando maneiras de te fazer baixar a guarda. Mas eu não esperava que você fosse cair tão facilmente. Que tal, a minha atuação foi boa? Leon então fica furioso e diz: então tudo que você me disse hoje era mentira? Sobre nunca conhecer seus pais ou deixar as meninas te chamar de mamãe? E também me deixar segurar a sua mão? Ela então responde que não, e que tudo que ela disse foi verdade, mas não muda o fato que ela planejou fazer isso com ele agora. Então eles começam a luta frenética, se é que vocês me entendem. Depois de algumas horas, Leon estava acabado, mas estava feliz pois ela finalmente acabou. Rosvath estava encarando ele, então Prota pergunta o que foi agora, e ela responde: comparado com 2 anos atrás, as cicatrizes do seu rosto diminuíram um pouco, e você adquiriu um ar mais maduro e modesto. Ele desconfiado fala que você está tentando tramar algo contra mim de novo. Não irei cair na sua armadilha de novo. Ela com um sorriso fala que ele ficou mais esperto. Eu não acho que era armadilha não, rapaziada. Ela então continua: mas o seu corpo decaiu muito. Enquanto faz uma cara de deboche, ao escutar aquilo, o protagonista entra em choque, e um som começa a ecoar em sua mente: Leon, seu corpo decaiu muito, decaiu muito. A cena então corta pro dia seguinte, e alguém estava chamando o Leon, que estava completamente acabado. Também, pô, como é que não fica? Era a sua esposa e sua filha. Rosvath então fala: bom dia, marido. Parece que não dormiu bem essa noite. E ele, irritado, pergunta de quem é a culpa. E ela responde: não faço ideia, não me lembro de nada. Noah então pensa: já começaram de novo. Rosvath então muda de assunto e diz que a prova de entrada para a Academia Santi-Riz é muito rígida. Então hoje ele deve começar a dar aulas para Noah sobre conhecimento dos dragões. Ela então se aproxima e diz: depois de ontem, por enquanto, você só poderá provar o seu valor em outras áreas. Ih, jogou nosso prota pra merda, rapaziada. Ele imediatamente fica irritado e fala: sua maldita, ontem eu só não estava em bom estado. Farei com que Noah passe nessa prova, mas depois quero algo em troca de você por isso. Ela então responde: não tenho nenhum problema em aceitar, mas seu pedido não pode ser nada excessivo. Leon então diz: trato feito. Ela então sai animada e diz pra eles terem um bom estudo, mas falam pro Leon não se esforçar demais, e ele fica irritado com a provocação. Noah então pergunta por que ele está discutindo com a mamãe, e ele responde que eles não estão discutindo, e que é apenas a forma que eles conversam. No entanto, Leon nota algo. Ele diz: espera um momento, como você acabou de chamar ela? E ela diz: mamãe. O Prota então fica animado e pergunta: ela te disse para chamar ela assim? Você gosta mais assim ou a forma de antes? Ela fica um pouco tímida e sem jeito de responder, e ele, com um sorriso estampado em seu rosto, fala: eu disse que iria gostar. Noah fica emocionada ao ver a alegria de seu pai. Ela então sai e fala: vamos começar a estudar. Após eles terminarem com os estudos, Leon estava perdido em seus pensamentos. Rosvath então chega e fala: ei, já está tarde, por que você ainda não foi dormir? E ele responde: Noah tem grande capacidade de compreensão na aprendizagem, então aula simples não lhe convém. Planeja organizar alguns pontos-chave de conhecimento junto com perguntas que podem cair na prova para ela treinar. Só preciso de um pouco mais de tempo para preparar esse plano de aula. Ela é muito inteligente, então tenho certeza que ela poderá passar nessa prova com apenas um mês de estudo. Rosvath com um sorriso fala: isso é inevitável, depois de tudo ela puxou a mim. E Leon responde: disso eu duvido. E eu me graduei como um gênio, fiquei em primeiro lugar nos exames escritos, além de ganhar todas as condecorações de mais alto nível da escola. Me diga você, a rainha, em que categoria ganhou prêmios? Rosvath fica surpresa e pensa: eu sempre achei que ele era apenas um bruto que só sabia lutar e matar dragões. Não imaginei que ele também fosse muito inteligente. Ela então pergunta: se você é tão inteligente como diz, como se tornou meu prisioneiro? E ele, irritado, fala: maldito, eu só perdi dessa vez. Um passo em falso me levou a esse ódio eterno. Quando o tigre cai no vale, ele é pisoteado pelo dragão. Ela então comenta: essa rainha pisou em você, não é mesmo? E em seguida nota pimentas na mesa e pergunta pra que ele vai usar isso. E o Prota responde que trouxe da cozinha para mantê-lo acordado. Ela então imediatamente pede pra ele esperar, pois aquela era uma pimenta amarela do clã dos dragões, e um humano como ele não irá suportar. No entanto, ele já havia comido. Seu rosto imediatamente fica vermelho, e ele diz que isso é muito picante, e começa a procurar por água desesperadamente. Rosvath então coloca as 2 mãos no rosto dele, e ao perceber isso, Leon fica corado. Ela toda fofa diz: minha mão está bastante fria, pensei que te faria se sentir melhor. E o Prota pensa: as pontas dos dedos da Rosvath são frias e agradáveis, não são tão cruéis e gélidas como um cubo de gelo, tem uma refrescância muito suave. Ele então agradece e fala que já está melhor, e ela timidamente o solta. Ambos então ficam envergonhados. Rosvath então começa a sair da sala e diz: venha logo pra cama, e não coma mais pimentas, pois se você passar mal ou machucar a boca, terá que usar linguagem de sinal para ensinar a Noah. Enquanto observa ela saindo, ele pensa: por um momento eu pensei em deixar ela tocar um pouco mais o meu rosto. Não, acorde, Leon. Foi ela que te levou pra uma armadilha e te sugou até dizer que não tinha mais resistência. Essa
dragão maldita. Só de pensar nisso de novo já me perturba. Tenho que encontrar uma maneira de me recuperar logo. Ele então encontra um livro. A fruta do dragão vermelho tem efeitos para regular a energia e o sangue. Não é isso que eu quero. A erva Lian Yu pode regular as funções digestivas se for ingerida, e pode tratar feridas se for aplicada externamente. Mas também não é isso. Então ele finalmente encontra um medicamento que tem a função de aumentar a resistência do corpo. Com um sorriso ele fala, isso vai servir. A cena corta pro dia seguinte. E ele diz, Noah, já acabei de corrigir as perguntas do exame teste que você fez. A porcentagem máxima é 100. Consegue adivinhar quantos pontos você fez? Ela então diz 50. E o Prota responde 62 pontos, um pouco mais alto do que eu esperava. Ela faz uma cara de frustrada. E Leon se pergunta, ela não está satisfeita com seu resultado? É compreensível, ela tem altas expectativas em si mesma. Em sua idade, ela deveria estar brincando despreocupadamente como a Muen. No entanto, ela se propôs a entrar em uma escola para estudar. Ele então coloca a mão na cabeça dela e fala que 62 é um resultado muito bom. Ela, um pouco tímida, o agradece. E ele então diz, agora vamos focar nas perguntas com respostas incorretas. E em seguida começa a tossir. Ele se desculpa e pensa, parece que comi pimentas demais ontem à noite. E isso me deixou com a garganta irritada. Aparentemente, para se animar, ele comeu mais pimentas. Noah se lembra do que sua mãe havia dito. Seu pai estava trabalhando em algum plano de estudo para você essa noite. Esse idiota normalmente parece pouco confiável, mas é muito inteligente. Porém, durante a noite ele comeu pimentas amarelas super picantes do clã do dragão, para se manter acordado. Vai ser bem difícil que sua garganta amanheça saudável. Noah acende a mão e fala, pegue isso. E Leon então pergunta, é pra mim? E ele responde sim, mas a mamãe que mandou pra você, não é meu. E o Prota diz, então agradeça ela por mim. Enquanto pensa, ela come a Rosvasse. É fria por fora, mas às vezes consegue expressar gentileza. Então animado ele diz, vamos continuar estudando. E graças a isso a relação entre pai e filha se aproximou um pouco mais. Após terminarem os estudos, a cena corta para a cozinha do castelo. A empregada chega e fala, Alteza, aqui estão os ingredientes que você pediu para trazer. Leon então pede para ela deixá-los ali. Enquanto pensa, fiz com que elas trouxessem alguns ingredientes irrelevantes para que ninguém pudesse adivinhar o que eu estou fazendo aqui. Os ingredientes necessários para preparar a força do dragão são bastante comuns. E parece que os passos da elaboração não são muito complicados. Mas porque diz que até mesmo para o melhor alquimista dos dragões, a probabilidade de êxito para preparar a força do dragão é muito baixa. Primeiro, triture e misture os ingredientes que vamos usar. Depois coloque esses ingredientes em ordem na panela para cozinhá-los. Uma hora então se passa, e Leon estava decepcionado, pois ele mais uma vez havia falhado, e diz, como era de se esperar, não é tão simples. Eu segui o método do livro várias vezes, e toda vez falhei no último passo de purificação e separação dos medicamentos. O método de separação a alta temperatura mencionado no livro pode anular o medicamento se a temperatura for muito alta, e se for muito baixa não vamos obter um medicamento puro. Apenas agitar manualmente não chega ao efeito de separação. Precisa-se de instrumentos profissionais. Meu mestre sempre dizia que se um caminho não funciona, tem que olhar outras opções. Tem alguma forma efetiva de separar resíduos medicinais? Então começa a relampear e ele surpreso fala que parece que vai chover logo. Fechando a janela ele pensa, relâmpagos, trovões, espera. Trovões, isso mesmo. Lembro que na aula de alquimia o professor disse uma vez que a eletrólise de impurezas às vezes tem uma taxa de êxito mais alta que cozinhar no fogo. Eu poderia tentar destilar usando minha magia, algo que não foi mencionado no livro. Não sei o quão eficiente será a magia de raio com um pouco de poder que eu recuperei, mas tenho controle suficiente para fazer isso com precisão. Meia hora se passa e ele finalmente conseguiu. Então ele diz, preparar remédio de dragão foi simples. Muen então chega e pergunta, papai, o que você está fazendo? E ele responde, algo bom, logo você vai ver. Ele então começa a encará-la e toma um susto gritando, o que, Muen? Depois ele se recompõe e fala que não é nada. Ela então pergunta, o papai está escondendo um doce? E ele responde, é um remédio para sua mãe. Ela então questiona, a mamãe está doente? E ele responde que não. E diz, eu estou vendo a sua mãe trabalhando muito ultimamente. Então estou preparando algo para ajudá-la a se recuperar, não se preocupe. Ela então diz, então papai, cuide bem da mamãe. E ele responde, sim, é claro, isso que devo fazer como pai. Enquanto pensa que quando ele se recuperar completamente, definitivamente ele cuidará bem dela. A cena então corta, ele está deitado pensando, mesmo que eu tenha preparado a força do dragão, não sei se os suplementos nutricionais para dragões terão efeitos colaterais em humanos. Talvez eu deveria deixar assim por enquanto. Alguém então começa a abrir a porta. Aparentemente era Rosvasse. Leon fica surpreso e fala, majestade, o que você faz aqui? E ela responde, ouvi da Muen que você preparou um medicamento especial parecido com um doce de chocolate para ajudar a recuperar a minha saúde. Aí foi pego na mentira. Ele então se pergunta, minha pequena dragão foi fofocar bem rápido? Rosvasse então diz, não fique nervoso, eu não vim te questionar nem nada. Apenas estou muito surpresa de que você possa fazer poções em um ambiente tão rudimentar. Ela então se aproxima e pergunta se pode ver o que lhe preparou. Colocando na mão dela ele fala, mesmo que eu diga que não, você me tomaria à força. Ela dá um sorriso e fala, nada mal. Poder elaborar uma força do dragão com tal perfeição sob baixas condições demonstra o quão talentoso você é, Leon. Como se dizia aquela frase? Talento nas letras e nas armas? Leon fica surpreso e se pergunta, ela está mesmo me elogiando? Ela então diz, pode ficar com isso, porém esse medicamento não pode ser consumido agora. Ele fica surpreso
e pergunta o porquê. E ela responde: com um suplemento para dragões, seu efeito é muito forte para o corpo humano. Léo então pergunta se esse medicamento é tão poderoso assim. E ela responde: sim, digo isso para o seu próprio bem como humano. Você não suportará o efeito desse medicamento. Léo então responde: e daí que seja apenas para dragões? Eu já derrotei inúmeros dragões reais, o que essa pílula pode me fazer? Você está me subestimando, Rosvath. Ele então coloca a pílula na boca e diz: a coragem é o hino dos humanos. Rosvath tenta impedi-lo, mas ela não consegue. Leon começa a sentir uma sensação estranha. E nossa dragãozona preocupada fala: você é um idiota. Eu não sou muito boa em magia de cura. Enquanto Leon sentia muita dor, ela então pergunta: como você se sente? Vou tentar desfazer o efeito do remédio primeiro. O Proto então segura a mão dela e ela diz pra ele não se mover. Ele quase sem forças fala: veja bem, rainha dos dragões prateados, isso é a coragem e a determinação humana. Um brilho muito forte ilumina todo o quarto e relâmpagos começam a sair de Léo enquanto ele grita de maneira determinada. Rosvath então se pergunta: ele está usando magia de raio em seu próprio corpo? O que diabos ele está fazendo? Leon finalmente fica sem forças e desmaia nos braços da sua esposa, que preocupada grita o nome dele. Ela então pergunta: você ficou louco de vez? Espere aqui, irei chamar o médico do palácio. No entanto, a mão vai em direção a Rosvath, a surpreendendo. Leon havia segurado a cauda dela. Ela então pergunta: o que você está fazendo agora? E ele com a cara de bobo fala: minha esposa, onde você vai? Nossa dragãozona imediatamente se cora e gaguejando fala: quem é sua esposa? Me solte agora mesmo. E ele responde: não quero, não vou deixar que minha esposa vá embora, enquanto abraça o rabo dela com um sorriso no rosto. Rosvath então pensa: a força do dragão deveria ter apenas o efeito para fortalecer o corpo, não deveria causar sintomas como essa confusão mental. Será que a magia de raio alterou os efeitos do medicamento? Mas em seu estado atual, mesmo que ele pareça um idiota, ele não parece que está em perigo de morte. Abraçando a cauda dela, ele começa a chamá-la várias vezes. Ela então decide ceder e fala: está bem, vou ficar. O que quer? Diga. E ele responde: esposa, quero ter outro filho. Rosvath imediatamente fica envergonhada. Ela então diz: você nem sequer cuida bem das suas que já tem e quer outra? Esqueça isso. Ele então começa a fazer chilique, dizendo: quero um terceiro filho, por favor, diga que sim. Ela então pensa: para ele não causar problemas, é melhor eu seguir atuando por enquanto. E em seguida ela diz: muito bem, eu aceito. Não apenas teríamos um terceiro filho, mas também teremos o quarto e o quinto também. E ele continua: e quero que você venha à minha terra natal também. E ela diz: certo, quando estivermos prontos, iremos visitar sua terra natal. Ele então fica muito feliz e comemora. Rosvath então pensa que esse cara está agindo como um pirralho mimado, e é ainda mais chato do que o de costume. Léo então tenta beijá-la, dizendo: esposa, você é a melhor. No entanto, Rosvath o afasta e fala: chega, não se aproveite demais da situação. Enquanto pensa quando o efeito desse maldito remédio irá passar. Em seguida dá um socão na boca dele, o chamando de idiota. O Proto então começa a sentir muita dor no peito, enquanto Rosvath pensa: não pude evitar de bater nele. Preocupada, ela pergunta se ele está bem, e Leon segurando seu peito fala: esposa, me sinto um pouco estranho. Nossa dragãozona percebe que o estigma do dragão se ativou e pensa: ah não, como a marca do dragão pode se ativar logo agora? O Proto então a empurra e ela diz: Leon, maldito idiota, o que você pensa que vai fazer? E ele responde: me sinto um pouco estranho, esposa. Meu corpo está muito quente e meu peito palpita. Rosvath então pensa: a marca do dragão junto com o elemento de raio intensificou seu desejo de reprodução ainda mais do que antes. Leon então diz: sua cauda cheira bem, esposa. Eu amo a sua cauda. Ela acha que se isso continuar ela vai... Então ela o afasta dizendo que sua cauda se arrasta pelo chão o dia todo e pergunta se não dá nojo encostar a boca nela. E em seguida fala: saia de cima de mim agora. No entanto, ele coloca o dedo na boca dela e fala: querida, você está incrivelmente linda essa noite. Ela fala que mesmo que diga isso não irá funcionar, enquanto se pergunta o que está acontecendo, pois a atitude desse cara mudou por completo. Esse tipo de loucura e ferocidade que não aceita recusa. Poderia ser que de alguma maneira eu também estou desejando com ânsias? O Proto então diz: esposa, você pode me ajudar com isso, não é mesmo? E ela responde: certo, mas apenas por essa noite. Uma luta corporal frenética acontece e no dia seguinte Leon finalmente acorda. Rosvath com um sorriso pergunta: acordou? E ele dá um grito assustado perguntando o que está acontecendo aqui e por que o seu corpo está todo dolorido. Além disso, sua memória está um pouco confusa. O que aconteceu ontem à noite? Rosvath então pergunta: você não se lembra de nada? Não pode esquecer essas coisas, caçador de dragões. Ao ver o corpo da Rosvath, Leon se pergunta: essas mordidas fui eu que fiz? Ele então começa a se lembrar das memórias da noite passada e começa a sentir muita vergonha alheia. Rosvath então pergunta: lembrou? Ontem à noite foi você que implorou para fazer uma luta corporal. Querida, vamos fazer só uma vez, tá bom? Querida, eu tô muito mal. Por favor, me ajude, só dessa vez é a última vez, eu prometo. Ele então diz: chega, não precisa repetir. Eu lembro de tudo agora. O Proto então pensa: eu criei um elixir do dragão poderoso para melhorar minha saúde e esfregar na cara da Rosvath depois, mas não imaginei que teria um efeito tão exagerado. Ele então diz: eu admito que ontem exagerei um pouco. Não te machuquei, né? E ela responde: eu tô bem. Leon então tenta se gabar e diz: agora você sabe bem como tá o meu corpo, né? Da próxima vez não diga que eu não dou conta.
conta. Levou pro coração, hein? Ela então começa a encará-lo e em seguida se aproxima dele. O Prota então pergunta o que foi e ela responde: você se saiu muito bem ontem, caçador de dragões. Espero que continue assim sempre, viu? O Prota então pensa: o que? Agora eu virei seu empregado? Rosvath então diz sobre aquela aposta de mudar os tratamentos. Você venceu, já pensou no que vai pedir? Ela diz isso enquanto faz um rosto envergonhado. Léo então responde: ah, sobre isso aí? Eu já me decidi. Você poderia mandar alguém dar uma olhada no meu mestre e sua esposa no Império? Ela então responde: nós, dragões de prata, não somos muito bons em infiltração, mas se for uma visita dá pra resolver. Leão fica muito feliz e fala: é sério? Obrigado. A cena corta pro jardim do santuário do dragão prateado e o Prota estava com sua filha. Ela então pergunta: papai, você está doente? E ele diz que não está. E por que ela está perguntando isso? E Muen responde: a mamãe me contou. Ela disse que aquele remédio foi você que tomou e que homens não podem dizer que estão doentes. Leão irritado pensa: essa mulher, como pode contar essas coisas para crianças? Cadê a minha dignidade? Ela então pergunta: papai, você ainda está doente? Foi porque o efeito não foi o suficiente ou porque tomou pouco remédio? E ele então responde: Muen, se continuar perguntando vai acabar sendo rude, viu? Ela então se assusta e fala: papai, sua boca está sangrando. Papai, a Muen não pode viver sem você. Não morre, por favor. Olha que fofura, rapaziada, quero ter uma filha também. Ele então diz: eu tô bem, de verdade, não precisa se preocupar. Enquanto pensa que não é à toa que ela é filha da Rosvath, pois tem algo nela que lembra muito a sua mãe, especialmente a falta de papas na língua na hora de falar. Léo então se aproxima e fala: hoje o papai irá fazer um novo brinquedo para você. Que tal? E ela animada fala: brinquedo? Oba! A Muen adora brinquedos. E após finalizá-lo, ele diz: esse brinquedo se chama Cubo Mágico. Pode girar as páginas como quiser, tenta aí. Muen fica muito feliz. Enquanto Leon pensa: na escola aprendi uns princípios básicos de mecânica alquímica na aula de máquinas. Nunca pensei que usaria isso cuidando de criança. Será que eu sou naturalmente bom nisso? Ele então percebe algo e em seguida olha pra trás. Muen então pergunta: papai, o que foi? E ele responde: nada, não foi nada. Enquanto pensa que por um instante ele sentiu o olhar de um dragão e que naquela direção é onde Noa está treinando. Mas ela não deve querer se juntar a nós. Acho que irei fazer um pra ela também. A cena corta e Noa entra no quarto. E olhando pra mesa ela percebe um cubo mágico com um bilhete deixado pelo Leon que dizia: brinquedo para Noa, tenta resolver. E ela com um olhar arrogante fala: idiota, eu não ligo para brinquedos infantis. Mas... então ela começa a tentar. E com um olhar satisfeito ela fala: obrigada, papai. A Academia Santihert é uma escola de nobreza entre dragões, com padrões rigorosos para os alunos que admite. A família é uma parte importante dos critérios de avaliação. A academia acredita que somente filhotes criados em um lar harmonioso, amoroso, que respeite os ideais dos dragões podem se tornar dragões adequados. Por isso, a academia só aceita estudantes de tais famílias. E para criar uma ilusão de família harmônica e unida, a rainha do dragão prateado resolveu levar a família inteira para um passeio e tirar uma foto em família. Então eles chegam na cidade flutuante e Rosvath se prepara para aterrissar. Chegando lá, ela ajuda Muen a descer. E ao pegá-la, ela fala: papai, por que você não virou um dragão agora? Ele começa a rir meio sem graça. Enquanto pensa: minha querida, matando dragões eu sou ótimo. Agora, virar dragão, deixa pra lá. Noa então fala: não me diga que você... Léo então fica assustado. E ela termina a frase: não consegue, né? Ele começa a olhar pra Noa e depois pra Rosvath. E meio hesitante fala: bom, isso... E nossa dragãozona decide explicar. E diz: o corpo de seu pai ainda não está totalmente recuperado. Então, por enquanto, ele não pode assumir a forma de um dragão gigante. Quando ele estiver melhor, ele irá mostrar para vocês. Muen preocupada fala: então, papai, você tem que melhorar logo, tá? E ele diz: vou tentar. Enquanto pensa, embora seja impossível. Rosvath então diz: vamos logo para a cidade. Ainda temos coisas para fazer hoje. Eles então entram na cidade. E a Muen fica animada. E fala: uau, olha quantos dragões. E a Noa diz: devagar, não anda tão rápido. Leon estava um pouco estranho. E Rosvath pensa: esse cara está tremendo? Bem, é a primeira vez que ele vê tantos dragões assim desde que ela acordou do coma. Ela então pergunta: o que foi? Está com medo? E ele responde: medo? Eu tô muito empolgado. Medalha de primeira classe e de segunda classe. A rua tá cheia de prêmios, vou ficar rico com isso. Rosvath fica um pouco decepcionada, pois ela se preocupou à toa com ele. Enquanto Leon sai rindo, dizendo: imagina só quanto vale trazer todos eles de volta. Eles então entram numa loja. E os funcionários falam: sejam bem-vindos, sua majestade, rainha dos dragões prateados. É uma honra servir sua família. Muen então fala: maninha, olha, quantas fotos de dragões. Léo então pergunta: você não é a rainha do dragão prateado? Por que precisa vir pessoalmente para tirar foto? E ela responde: os reis dos grupos de dragões só comandam seus próprios clãs. Já os dragões da cidade flutuante não pertencem a nenhum clã. E ele responde: então seu título de rainha não vale tanto assim, né? Ela dá um pisão no pé dele e fala que o título dela é ainda mais alto que o dele. A senhora então fala: poder tirar a foto da família da rainha do dragão prateado é uma honra para a nossa loja. E ela responde: dizem que a professora Selena é a melhor fotógrafa entre os dragões. Então eu consegui marcar com você, foi uma grande sorte nossa. A fotógrafa então fala: majestade, sobre a cauda do seu marido. E ela responde: ele não gosta de mostrar a cauda. Então escolha um terno sem espaço para a cauda pra ele. Ela então se lembra do que Léo havia dito: de jeito nenhum, eu prefiro morrer do que usar esse tipo de coisa. Isso fere minha dignidade. Eu me pergunto como é que essa cauda ia ficar pendurada, hein, rapaziada. A fotógrafa
fotógrafa então fala: entendido, majestade. Então, por favor, sigam para experimentar as roupas. Algum tempo depois, suas filhas estavam vestidas. Caralho, rapaziada, o Leon tá no drip, hein? Mue então fala: uau, papai tá muito bonito. Até a fotógrafa comenta: o príncipe combina muito bem com esse terno. Ele devia ser bem popular antigamente, né? E ele responde: é mesmo? A última vez que eu usei terno foi na formatura da escola. Ele então pergunta: o que você achou, Noah? E ela, um pouco tímida, fala: tá bonito. Ele então coloca a mão na cabeça das duas e fala: os vestidos de vocês também estão adoráveis. Rosvas finalmente termina de se trocar. Ao vê-lo, Leon fica paralisado, completamente corado. Percebendo que ele está encarando, Rosvas pergunta o que foi. E ele fala: nada, só combina com você. Ela, um pouco tímida, fala: é sério, eu acho que ficaria melhor se tivesse uma cauda. Leon então pensa: sai fora, nunca vou usar uma cauda na minha vida. Mue então chama os dois, dizendo para eles irem logo. A fotógrafa então diz: tá quase na hora de tirar a foto. Majestade, príncipe, por favor, cheguem mais perto. Ambos então pensam: nem pensar. Então ela fala: sorriam os dois. E ela começa a tirar várias fotos da família, desde fotos das filhas até da Rosvas e Leon fazendo coraçãozinho e brigando um pouco, como de praxe. A fotógrafa então diz: vocês realmente combinam como casal. Então nos é mostrado como foi a formatura de Leon. Ele sempre estava cercado de admiradoras. Convenhamos, rapaziada, nenhuma dessas aí se compara a Rosvas. Ele então recusa todas, dizendo que precisa colocar ferraduras no burro do seu mestre. Todas então ficam de coração partido. E seu mestre pensa: parece que esse cara levou um coice de burro na cabeça, só pode. Depois de tirarem as fotos, a fotógrafa diz que vai demorar cerca de 6 horas para revelar as fotos. E durante esse tempo, sua majestade, a rainha, pode dar um passeio pela cidade. Eles então saem da loja. E Muen, arrastando sua irmã, fala: maninha, vamos dar uma olhada ali. Leon então diz: eu não esperava poder fazer compras com você um dia. Eu estou surpreso. Ela então responde: isso tudo é para manter a nossa imagem de boa família, pois Nu atribui grande importância a esse teste de admissão. E você tem trabalhado bastante há quase um mês. É bom relaxar de vez em quando. Muen estava olhando fixamente para uns ursinhos. Barulhos de tiro são ouvidos, surpreendendo Leon e Rosvas. O velhote então fala: que pena, crianças. Vocês vão conseguir acertar se tentarem bastante. Leon fica surpreso e fala: também tem jogo de tiro como esse aqui? Muen, animada, chama o seu pai, enquanto Noa estava chateada por ter perdido. Leon então pensa: na verdade, esse jogo foi feito para você perder, então o dono ganha bastante dinheiro. Rosvas então começa a explicar e diz que as balas desse tipo de jogo são reunidas com energia mágica e existem certos requisitos para ter um controle sutil de energia mágica. É realmente um pouco difícil para Noa. Leon então pensa: eu já vi pessoas jogando esse tipo de jogo no mercado dos humanos antes. O velhote então pergunta: vocês dois gostariam de tentar? Se acertarem todos os balões em 10 rodadas, podem tirar um par de ursinhos. Suas filhas parecem querer muito. O velhote então pensa: eu deixo as crianças experimentarem o jogo, apenas para atrair a atenção dos pais e fazer eles caírem na armadilha. Leon então pergunta: vocês realmente querem isso, meninas? Noa, um pouco tímida, fala que não quer. E a Muen, envergonhada, fala que também não quer. Ao vê-las, ele fala: entendi, isso significa que elas querem. Leon se vira pro velho e fala: pode me dar 10 tiros. E apontando para Rosvas, ele fala: ela vai pagar. Ele então começa a mirar, enquanto pensa que já faz um bom tempo que ele não segura uma arma. E a última vez foi na academia de caçadores dos dragões. Ele então começa a atirar. No entanto, ele erra todos os tiros. O velhote, com um sorriso malicioso, pensa: eu fiz alguns ajustes na arma para que não seja fácil acertar. Não importa quem seja, não irá conseguir. O velhote então fica surpreso, pois Leon estava acertando um balão atrás do outro. E ao finalizar, ele fala: tentei mirar de primeira, mas não esperava que acertaria todas. Que sorte eu tive. Rosvas fala que não é nada mal, enquanto Muen diz: o papai é incrível. Até mesmo a Noa estava impressionada. O velho então entrega os ursinhos e fala: realmente foi incrível. Aqui está o seu presente. O Proto então agradece, mas tudo que o velhote queria é que ele apenas sumisse de lá. Ele então entrega suas filhas, que ficam animadas e o agradecem. Olhando aquela cena, Rosvas pensa que às vezes ele não leva as coisas muito a sério, mas quando ele faz muito bem. Parece que ele tem um charme especial. Ao perceber que nossa Dragonzone estava encarando, ele se pergunta por que ela está olhando pra mim. A cena então corta e uma criança fala: mamãe, também quero um. Rosvas estava segurando um ursinho gigante. Leon, com um sorriso, pergunta: viu a cara de frustração do mercador no final? Acho que ele estava com muita raiva. E ela responde: se fosse eu, te aconselharia a não perder tempo com essa brincadeira infantil. No entanto, ele responde que eles estão ali pra se divertir, e se elas estão felizes, ele também está. Ele então aponta pro ursinho e pergunta: que foi, não gostou? E ela diz: eu falei que eu não queria. No entanto, ele responde: você tá aqui também, então não posso te deixar de mãos vazias. Ela então pensa: os ursos são apenas alimentos desagradáveis que nem sequer saciam a fome, mas como brinquedos de pelúcia, eles até que são fofinhos. Ela, enquanto sai, fala: mais tarde, depois que a gente jantar, venha para o meu quarto me ver. Leon fica sem entender nada. A cena então corta para mais tarde, e Leon estava no corredor pensando: Rosvas me chamou para ir no quarto dela. Ela tá sozinha no meio da noite. Com certeza iremos fazer uma luta corporal insana. Se eu for, irei sofrer só por uma noite, mas se eu não for, irei sofrer pela semana inteira. Um sofrimento desse aí eu quero, hein? Ele então vai em direção ao quarto e pensa que agora é o momento de enfrentá-la. Ele então bate na porta e percebe que está destrancada. Entrando no quarto, ele se pergunta: Rosvas tá aqui? Enquanto pensa: ela chegou cedo e ainda está no banho? Então hoje à noite
noite realmente iremos fazer uma luta corporal? Ele então cai na real e fala pra si mesmo: se acalme, Leon. Em seguida abre a porta do banheiro. Que dragãozona, hein, rapaziada? Ela então diz: você chegou? Vamos começar então. Ele então conclui: ela vai me sugar hoje de novo? Ela então pergunta: onde você vai fazer? Na sala ou na varanda? E ele responde: na varanda não é muito bom, né? Se alguém nos ver vai ser muita vergonha. E ela diz: então na sala, tanto faz onde seja. Após isso ele suspira e fala: então vamos lá. Enquanto se joga no sofá. Ela pergunta: o que você está fazendo? E o Prota envergonhado fala: você não queria isso? E Rosvasse responde: senhor Cosmode, tá com muita vontade, né? Mas hoje não dá, fica pra próxima. Ele então dá uma tossidinha pra disfarçar e pergunta o que é isso. E ela explica que esse é o teste usado pela Academia Saint-Rhys pra avaliar as famílias em anos anteriores. A gente precisa combinar as respostas antes, pra não errar e atrapalhar a entrada de Noah. Ele então pergunta se não é apenas um joguinho bobo de compatibilidade para casais. Ei, qual é a sua cor favorita? E ela responde: preto. E a sua? Ele responde que é prata. Ambos então olham pro cabelo um do outro e corados falam que isso é coincidência. Rosvasse então fala: de qualquer forma, vamos testar o quanto sabemos um do outro. E Leon concorda. Um tempo se passa e eles finalmente terminam. O Prota então fala: minha pontuação foi maior que a sua. Parece que eu conheço melhor a rainha, né? Ela então fica frustrada e pensa que não acredita que ele sabe até mesmo coisas como a posição que ela mais gosta de sentar, ou como deixar a cauda dela confortável. Ele presta atenção nos mínimos detalhes, mas as respostas erradas foram todas sobre tentar adivinhar meus pensamentos. Eu sempre guardo tudo pra mim e nunca desabafo com ninguém, então é normal ele errar sobre isso. Talvez com essa pessoa eu possa me abrir um pouco mais. Leon então pensa: já tem um tempo que ela está me encarando fixamente. Será que é porque eu tirei uma nota maior que ela e isso a deixou com raiva? Ele então tenta disfarçar, dizendo que eles se conhecem há pouco tempo, então não é fácil tirar nota alta assim tão rápido. E em seguida fala: pela Noah, vamos tentar nos conhecer um pouco mais. Ao escutar aquilo, ela imediatamente se cora e fala: pare de enrolar, escreva logo as respostas certas. O Prota então pergunta: ei, você não escreveu errado nessa aqui? Como assim nunca ficou decepcionada comigo? E ela responde: nunca. Se for pra citar alguma coisa, é aquele dia que você fez pouca força de dragão. Ele então responde: idiota, da próxima vez eu irei comer força do dragão no lugar do jantar. Dessa forma você não irá reclamar. E ela fala: vou esperar por isso. Uma semana então se passa e Leon fala: nada mal. Depois de uma semana de prática, nossa média no teste passou de 80 pontos. Se tudo ocorrer bem, a avaliação familiar vai ser bem tranquila. Bom, se não tiver mais nada, eu estou indo. Ela então segura pela blusa e pede pra ele esperar. Ela então diz: meu banheiro tem uma banheira. Vá lá tomar um banho antes de ir. Ele então pergunta: um banho no seu quarto? Ela então empurra e fala: tô mandando, vai logo, anda. Sei não, hein, rapaziada, algo parece suspeito, hein. Ele então se pergunta: pra que insistir tanto que eu tome banho aqui? Será que ela está armando alguma coisa? Mas esses dias ela tem estado tão tensa por causa do teste. Não deve ser nada demais. Tanto faz, só irei aproveitar. Relaxado ele fala: isso tá ótimo. No entanto, Rosvasse entra no banheiro. Ela então fala: acumulei muito estresse esses dias, então eu quero agora. O Prota então pensa: sabia que isso iria acontecer. Rapidamente ele se levanta e fala: se está estressada, vai aliviar de outro jeito. Não joga toda essa pressão pra mim. Ela então dá um sorriso e diz: se eu conseguir transferir o meu estresse para você, aí sim eu irei conseguir relaxar, né? Além disso, não foi você que veio aqui com esses pensamentos nos últimos dias? Ele fica calado, pois não tem argumentos. Ela então diz: você não irá escapar, Leon. Apenas aceite o seu destino agora. Um dia então se passa e finalmente chega o dia do teste de admissão. Leon então fala: então essa é a Academia Saint-Rhys? Em seguida ele percebe que Rosvasse está um pouco nervosa, então ele pergunta o que foi e se a terapia de estresse de ontem à noite passou tão rápido. Ao escutar isso, ela fica muito envergonhada e o xinga em voz baixa. O Prota ri e fala: vamos logo. Eles então chegam na recepção e a moça fala: nome: Noah Cosmode McWay, da tribo dos Dragões de Prata. Idade: 1 ano e 3 meses? O Leon pergunta se tem algum problema. Ela fala que não e que só está um pouco surpresa, pois embora o regulamento da academia diga que a idade mínima para entrar é 1 ano, normalmente os filhotes entram entre 4 e 6 anos. Essa princesa não é muito nova? Rosvasse responde que a Noah é muito esperta e que a idade são apenas números e eles respeitam a decisão dela. A moça fala que entendeu e em seguida fala: por favor, entrem. Daqui a pouco um funcionário vai levá-la para a prova. Já os pais precisam ir para o quarto andar para a avaliação familiar. A cena corta para a sala de reuniões e Rosvasse sussurra para Leon: com a sua experiência, você acha que esses 3 são fáceis de lidar? Ele responde: parece bem fácil de matar. O eu de antes de ser capturado por você, com certeza conseguiria arrancar a cabeça deles em 50 movimentos. Então se eles ousarem reprovar a Noah, eu vou pegar a minha espada e ir atrás de cada um deles. Os 3 então pensam: esse pai tem muita presença. Um deles então se apresenta e diz: eu sou o vice-diretor da Academia Saint-Rhys e meu nome é Walter Wilson. Hoje eu estou encarregado da avaliação dos pais, então não precisam ficar tensos. Podem relaxar e responder nossas perguntas com calma. Rosvasse então responde: tá bom, diretor. Enquanto Leon pensa: esse velho não parece ser Fluxicheire. Será que ele vai causar algum problema? O velhote então pergunta: vocês dois ainda se lembram quando é o aniversário de casamento de vocês? Ambos então se lembram do que haviam combinado. Rosvasse então fala: se perguntarem sobre o nosso casamento, como a gente
deve responder. Afinal, a gente ainda não se casou oficialmente. Ainda por cima, foi uma gravidez fora do casamento. Léo então responde: se for pra falar um dia marcante, só pode ser um dia. Ela então fala o ano da era de criação. Ambos então falam 25 de maio, enquanto Léo pensa que ele foi o dia que eu me reuni com a Rosvasse na masmorra. Ele então responde: não fazem nem 2 anos que se casaram, e o bebê já tem mais de 1 ano. Essa velocidade não está mais rápida que o normal? Léo responde que eles se apaixonaram à primeira vista, que o amor deles é forte. Então eles se casaram e ela engravidou rapidinho. Ele então diz: e nesses 2 anos de casamento, vocês descobriram algum defeito ou hábito ruim do seu parceiro? Leon fala que claro, enquanto Rosvasse responde que não. Eles então pensam: as respostas devem ser diferentes para que eles acreditem. O diretor então pergunta: pode nos falar? E Leon responde: às vezes eu sinto que não tenho muita importância em casa, pois minha esposa é muito eficiente. Ela cuida de tudo, tanto dos assuntos da família quanto das tarefas domésticas, e das filhas, tudo perfeitamente em ordem. Mas ela acumula estresse muito fácil, então eu quero aproveitar essa entrevista para dizer a ela que eu também quero fazer mais coisas para essa família, então pode confiar em mim. Enquanto pensa que ela também deve parar de descarregar o estresse nele. A velha então fala: que marido atencioso, hein? Então, senhorita Rosvasse, qual você acha que é o maior encanto do seu marido? Ela, um pouco tímida, começa a falar: ele é bonito, com um corpo saudável, focado, sério, inteligente, nada grudento, responsável, gosta de crianças e não se irrita à toa. Embora seu corpo esteja um pouco pior do que antes do casamento, no entanto, isso não é nada demais. Além disso, meu marido também é ótimo em alquimia. Ele é muito bom na criação de pílulas e poções. Ao escutar aquilo, Leon pensa: ela tá me elogiando ou tá me zoando? Rosvasse então pega na mão dele e diz: eu também queria aproveitar a entrevista para dizer algo ao meu marido. Não se esforce demais. Ela então aperta a mão do prota, enquanto os velhotes pensam: que casal apaixonado. Papo vai, papo vem, e finalmente terminou a entrevista. O velho então diz: então, para finalizar essa entrevista, vocês têm alguma pergunta para dizer um pro outro? Essa é uma pergunta extra, e quem for perguntado precisa responder a verdade. Rosvasse então diz: eu não tenho nenhuma pergunta para fazer pro meu marido, pois sei tudo sobre ele. O velhote então pergunta: e o senhor Léo, o que me diz? Enquanto a Rosvasse pensa: quanto mais a gente fala, mais perigoso fica. Então termine logo essa entrevista. Léo então pergunta: você gostou do ursinho de pelúcia que eu te dei? Ao escutar aquilo, ela pensa: por que ele está fazendo uma pergunta dessa que não tem nada a ver com a nossa posição? Isso é rancor ou qualquer coisa do tipo? As ideias dele sempre me pegam de surpresa. Ela então, completamente corada, fala: sim, eu gostei muito. Após isso, ele fala: beleza, eu não tenho mais perguntas. O vice-diretor então fala: a entrevista termina aqui. O resultado será enviado para o Templo do Dragão de Prata. Agradeço novamente a cooperação de vocês dois. Alguns dias então se passam, e Muen fala: mana, chegou o dragão mensageiro. E Noah diz: vamos abrir logo pra ver. Léo então abre a carta, e todos ficam chocados, pois Noah havia passado. Muen imediatamente abraça sua irmã, e fala: mana, é demais. O papai e a mamãe também são incríveis. Rosvasse então agradece, e Leon pergunta: por que você está me agradecendo? A Noah fez tudo, e além disso, ela é minha filha. Rosvasse então fala: hoje vamos fazer um banquete para comemorar, e você vai me ajudar, pra não dizer que você não tem muita importância nessa casa. Ele então responde: tá, já descobri que você é muito mesquinha, e vive guardando rancor. A cena então corta pro dia da cerimônia de entrada na Academia Saint-Rhys. O diretor estava parabenizando todos que passaram, e dando as boas-vindas, e depois de um longo discurso, ele diz que irá convidar a primeira colocada do exame de admissão desse ano. Noah, Cosmod e sua família subam para o palco. Muen fica animada, e fala: uau, papai, mamãe e a irmã vão subir no palco. Eles então caminham em direção ao palco, e Leon se pergunta como isso foi acontecer. Mas agora não tem jeito, a coisa aconteceu de repente, só me resta encarar. O diretor então pergunta se ela tem alguma dica ou algo que ela queria compartilhar com todos. Ela então fala: minha mãe é um dragão muito poderoso, e quando eu crescer eu quero me tornar forte como ela. Quando eu disse que queria vir para a escola, minha mãe me deu apoio e encorajamento, e também a minha irmã. Ela sempre esteve ao meu lado, eu sou muito grata a ela. Leon então pensa: e o papai? Ela vai me mencionar? Noah então continua e fala: por último, a pessoa que eu mais quero agradecer é o meu pai. Ele me ajudou a revisar os estudos todos os dias, e para preparar os materiais ele sempre virava a noite acordado. Portanto, graças a ele eu estou aqui. Leon imediatamente fica emocionado. Ela então se curva e agradece. O diretor então fala: parece que o senhor Léo é muito bom em ensinar crianças, e já que sua filha está tão agradecida, por que não dar um beijo nela para demonstrar o seu amor como pai? O prota então pensa: o que o diretor está falando? Você não quer que a cerimônia de entrada vire um local de assassinato de um pai, quer? Um mês atrás a Noah nem sequer me deixava tocar nela, então como diabos eu a beijaria em público? Léo então abre os braços, e sussurrando ele fala: Noah, não precisa se esforçar tanto, a gente podia só se abraçar, né? Ela envergonhada responde cochichando, e fala: anda logo, me dá um beijo logo e vamos terminar com isso. Leon fica surpreso e fala: Noah, já que insiste, e dá um beijo na testa dela. Ao ver aquilo, Muen fala: eu também quero beijar a maninha. A empregada então interrompe e fala: princesa Muen não pode subir agora. Olhando pros dois, Rosvasse pensa: ainda bem que não sou eu. O diretor se aproxima e fala: uma família dragão excelente, não se esquece de dizer grata à sua família. E a forma como a família Melkvi se relaciona nos faz sentir como uma família de verdade. Em seguida ele fala: se já beijou sua filha, como um casal modelo, como pode se esquecer da sua esposa, senhor Léo? Ambos então ficam surpresos, e o prota pensa:
pensa, velho maldito, você está passando dos limites. Eu devia ter acabado com você naquele dia da avaliação. Mas essa é a cerimônia mais importante para Noah. E eu, Leon, que já passei por tantas batalhas, como poderia me assustar com a coisinha dessas? Ele estende a mão para Rosvasse e diz, vamos, minha querida esposa. Nós somos a família mais feliz e harmoniosa, não somos? Ela sussurrando fala, o quê? Você realmente vai me beijar na frente de centenas de dragões? E ele responde, não tem jeito, a Noah e Muen estão olhando, me ajuda aí. Ela então fala que está com vergonha. E enquanto seus rostos se aproximam, ele pensa, a gente já lutou corporalmente e já demos as mãos, mas a gente nunca se beijou. Tirando aquela vez há 2 anos atrás. Rosvasse então se pergunta como ele tá tão de boa. Parece que só eu estou nervosa. Que se dane. Eles então se aproximam e Leon dá um beijo na bochecha dela, a deixando surpresa e em seguida ela fica morrendo de vergonha. O Prota então se curva e fala, isso é o suficiente, obrigado a todos. Olhando pra ela, ele sussurra, agora eu me sinto aliviado. Ela então percebeu o que ele queria e pensa, esse cara, ele está me usando pra aliviar seu estresse. Se não tivesse na frente de tanta gente, eu ia esfregar o chão com a cara dele. O diretor então diz, muito obrigado à família modelo desse ano, por nos trazer muitas alegrias e risadas. Desçam para descansar. Do lado de fora, Rosvasse fala que irá buscar Noah no próximo fim de semana e que ela deve se cuidar até lá. E ela responde, eu vou, mamãe. Muen então abraça e fala, irmã, sempre pense na Muen. E ela responde, claro, vou manter você presente. Leon se aproxima dela e diz, lembre-se de comer direitinho e não fazer desfeita com comida. Estude bastante e se não entender alguma coisa, pode me perguntar quando voltar pra casa nas férias. Ah, e mais importante, se ficar doente, vá direto para o médico. Não vá bancar a forte de jeito nenhum. E Noah responde, eu sei, papai, eu não sou mais uma criança. Ele então aponta pra Rosvasse e fala que essas coisas foi sua mãe que disse quando estava bêbada. Mas ela ficou com vergonha de te dizer pessoalmente. Então eu só tô dizendo isso por ela. E se encontrar colegas de má índole, mantenha distância. Mas se ousarem te intimidar, revide na hora, pois o papai está aqui para te apoiar. Ela animada pergunta, você já fez algo assim quando estava na escola? Ele responde sim, só que toda vez que eu brigava na escola, meu mestre e seu avô me levava pra casa e me dava uma surra. Mas pode ficar tranquila, pois seu pai não irá te bater por essas besteiras. Noah determinada fala que entendeu. A cena corta pro escritório da rainha dos dragões prateados. Ela então diz o feitiço de sangue, uma magia proibida que só pode ser utilizada uma vez na vida. Utiliza sangue como um meio e a vida do lançador como preço. Se eu modificar um pouco, talvez seja um bom recurso. Alguém então chega e Rosvasse pergunta, já voltou? Era Shirley, a donzela de confiança dos dragões prateados. Rosvasse pergunta como foi a investigação e ela pede desculpa, pois não pôde encontrar o paradeiro de Tiger Lawrence e sua esposa no Império, pois eles desapareceram. Rosvasse pergunta o que aconteceu e ela responde, eles apagaram todos os seus rastros com muito cuidado. Não consegui rastreá-los. Nossa dragãozona fala que segundo Leon, seu mestre era apenas um simples granjeiro, mas parece que ele não é tão simples quanto parece. Continue investigando e cuide da sua segurança. Se tiver alguma novidade, me avise imediatamente. Shirley fala que entendeu. A cena corta e Leon está treinando com a Muen. Ele então fala, vamos, como eu, ataque com força até embaixo. Ela fica animada e começa a balançar o graveto para todos os lados. Vendo que ela não está fazendo direito, ele decide ajudá-la. Nesse meio tempo chega Rosvasse, e ao ver sua mãe, Muen imediatamente a abraça. Rosvasse então pergunta se ela se comportou bem com o papai, e ela responde que sim, e que foi muito obediente. Além disso, o papai até mesmo me ensinou a usar uma espada. Rosvasse então fala, muito bem, daqui a pouco iremos jantar, e eu pedi ao chefe que preparasse filé. Vá trocar suas roupas primeiro. Ao escutar que teria filé, ela fica muito animada, e fala que gosta muito. Então ela sai animada com a empregada. Após isso, Rosvasse se vira para o Leon, e fala, então você... No entanto, antes que ela pudesse terminar, Leon aponta um graveto em sua direção. Ela então pergunta o que foi. Finalmente decidiu me atacar? No Templo dos Dragões Prateados, apontar uma arma pra mim é um delito considerado traição, e o castigo é a pena de morte. Ele então fala que isso é só um galho, e pergunta se ela acha que um galho é uma arma. Ela então pergunta, você não era conhecido como o caçador de dragões mais forte? Se levar isso a sério, esse galho em suas mãos poderia ser considerado uma arma letal. Ao escutar isso, Leon suspira, e fala, se vai me elogiar, faça isso direito, porque sempre tem um sarcasmo. Rosvasse então pergunta quem te elogiou, e ele responde, eu queria te assustar, mas se você não ficar com medo, não tem graça. E ela responde, duvido muito que no seu estado atual um galho iria me machucar. Ela comenta que Noah escreveu uma carta, que dizia que por enquanto estava indo tudo bem, que eles não precisavam se preocupar. Leon então pergunta, é só isso? Tão pouca coisa? E Rosvasse responde sim, mas ela escrever para nos tranquilizar já é bastante raro. Leon concorda, e fala que nisso ela se parece muito com você, sempre com a cara séria, sem que ninguém possa adivinhar o que está pensando, mas se encontrar as maneiras adequadas, é agradável de se conviver. Rosvasse então responde dizendo que Noah na verdade te admira bastante. Ela tem uma psicologia muito típica dos dragões, admira os fortes e tenta superar eles. Em sua mente, para ela, você é um estudante modelo, por isso ela disse que vai pra academia ganhar muitos primeiros lugares, e não quer perder pra você. Leon fica surpreso, e fala que achava que ela apenas pensava nele como um rato de biblioteca fraco. Rosvasse então fala, quando você acordou, Noah sempre te evitava, não é? Mas na verdade, enquanto estava inconsciente, ela ia te ver com frequência. Quando a surpreendia algumas vezes, ela sempre dava a desculpa de que estava procurando a Muen. Leon ri e fala que essa obstinação
determinação também é muito parecida com você. Rosvath então fala que quando elas eram bebês e choravam, ninguém podia acalmá-las, mas se as colocassem ao seu lado, elas se acalmavam de imediato. Talvez mesmo antes de ter consciência, os laços de sangue já se uniam estreitamente contigo. Proto então fala laços de sangue, me parece um pouco alheio. Ele então começa a se lembrar do seu passado e pensa, sou órfão. Nunca experimentei o amor dos pais quando era criança e não entendi o que era família. Aos 5 anos, meu mestre e sua esposa me adotaram e mesmo não tendo laços sanguíneos, eles me trataram como um filho. Pela primeira vez eu tive a ideia do que seria ter um lar, mas de vez em quando eu senti uma estranha sensação de vazio. Leon então disse, se meus mestres tivessem sido meus pais verdadeiros desde o começo, tudo seria perfeito. A esposa do seu mestre então fala, Leon, no futuro você também será pai. Ele então pergunta, eu, pai? E ela responde sim, e que elas serão pessoas a quem ele deveria amar sem reservas, proteger e dar tudo a elas, porque serão sua família unida por laços sanguíneos. De volta ao presente, Leon pensa, é isso, agora elas são minha preciosa família. Rosvath então pergunta, o que você está pensando? É hora da gente voltar. Ele um pouco sem jeito fala que não é nada, e a agradece por contar tudo isso. Ele se levanta e fala, então vamos lá. No entanto, Rosvath não se mexeu, e ele pergunta o que foi. Ela responde, se vai me agradecer, me ajude a colocar os sapatos. Ele fica sem entender e fala, que? Te ajudar a calçar os sapatos? Sem chance. Já foi humilhante o bastante lavar seus pés da última vez. E agora quer que eu coloque seu sapato? Quer que eu perca toda a minha dignidade? Ela então empurra a cara dele com o pé e fala, ainda não acertei as contas com você por aquele beijo na cerimônia de entrada. E agora não pode me ajudar a calçar os sapatos? Cala a boca e termina logo isso pra gente ir embora. Ele então fala, tá bom, eu te ajudo. Ela então sorri e diz, reclama com a boca, mas o corpo já obedece rapidinho. E ele responde, pois é, calçar você é tão fácil quanto ferrar um burro. Ela então fica irritada e tenta dar um chute no Leon. No entanto, ele desvia e fala, se eu correr rápido bastante, você não vai me pegar. Ela então pensa, corra o quanto quiser. Hoje à noite você está ferrado. Alguns dias então se passam e eles estavam esperando pela Noa. E Muen fala, ela chegou. Um dragão enorme então passa por eles. E Leon fala, esse dragão é muito maior do que você depois de se transformar. Rosvath então explica que o dragão Leviatã é gigante, mas fraco em combate. Então, por ter uma resistência absurda e um temperamento tranquilo, ele costuma trabalhar como transportador na cidade dos dragões. Leon então pergunta, temperamento tranquilo? E ela fala, dizem que o dragão Leviatã em seus milhares de anos de vida, do nascimento até a morte, nunca se irrita. E é por isso que a academia usa para transportar os filhotes de dragão. Noa então finalmente aparece e em seguida diz, voltei mamãe. Muen rapidamente abraça e Rosvath diz, bem-vinda de volta, Noa. Ela tenta chamar o Leon de papai, no entanto ela fica gaguejando e não consegue. O Proto então pensa, ela ainda não se acostumou a me chamar de pai. Eles então começam a ir de volta pra casa e Leon diz, que bom que voltou, sua mãe e eu fizemos muita coisa que você adora comer. A cena corta, eles estão vendo a nota da Noa. Eles então ficaram surpresos, pois ela havia tirado nota máxima em tudo. No entanto, Noa estava cabisbaixa e fala que no teste de aptidão física, ela havia tirado 95 e não ficou em primeiro. E em seguida pede desculpa por não ter tirado nota máxima. E sua mãe fala que não precisa se desculpar, pois ela foi incrível. E Muen fala, a mamãe está certa, você é a melhor, mana. Ao ver aquilo, Leon pensa, essas duas, uma não sabe expressar os sentimentos direito e a outra exagera. Tenho que ser o pai para resolver isso. Olhando a ficha, ele fala corrida, supino, barra fixa. Isso é treino básico. E os outros dragões têm 4 e 5 anos. Então é normal você ter menos resistência. Mas olha só, você ganhou 9 de 10 no treino prático de luta. A maior taxa de vitória da turma. Isso quer dizer que mesmo que você não seja tão forte quanto aqueles pirralhos, você é muito melhor em estratégia e técnica de luta. Então não precisa se preocupar tanto com esse terceiro lugar, pois você vai ter um monte de chances de passar eles depois. Noa então responde sussurrando, dizendo, eu ouvi da mamãe que você sempre tirava nota máxima em tudo na escola. E ele responde falando, na verdade, quando o papai entrou na escola eu não era o primeiro da classe, mas cheguei lá com muito esforço. Você ainda tem muito tempo. Não deixe um erro te desanimar. Sei que pode fazer melhor. Ela determinada fala que entendeu. Muen então pergunta se o papai é tão forte. Se ele lutar com a mamãe, quem venceria? Ambos falam, eu. E em seguida olham um pro outro e pergunta como é. Leon então fala, nos meus treinos de combate, não importava se era luta corpo a corpo ou duelo de magia com armas. Ninguém me derrotava. Claro que eu era o mais forte. Rosvath então responde, pode ter ganhado mais prêmios na academia, mas eu ganho de você, não importa como. Em seguida ela se aproxima dele e diz, não foi porque você perdeu pra mim que se casou comigo? E ele responde, eu acho que foi o contrário. Foi você que perdeu pra mim. E é por isso que temos a Muen e a Noa, essas duas filhas lindas. Ambos então começam a sair e Rosvath fala, que tal a gente resolver lá fora? E ele responde, vamos lá, tava querendo isso faz tempo. Muen animada pergunta, eles vão lutar? Enquanto Noa puxa e fala, vamos seguir eles. Eles então começam a se preparar para o combate. E Muen pergunta, Amanda também está curiosa pra saber quem é mais forte? E Noa responde, a professora disse que ver os veteranos treinando também ajuda a melhorar as habilidades de luta. Rosvath então diz, falando nisso, seu corpo ainda não se recuperou o suficiente para lutar contra a Rainha Dragão, certo? E ele responde, e daí, não tem muitas chances de lutar contra a Rainha do Dragão de Prata, então é melhor aproveitar. Ela então propõe uma aposta. E Leon pergunta, apostar o quê? E ela diz, se você ganhar eu
não te toco por um mês, mas se eu ganhar você irá realizar um desejo meu. Leon então pensa, sei lá que merda ela vai pedir, mas se eu ganhar, aí eu posso tirar férias por um mês. Após pensar, ele fala, beleza, eu aceito a aposta. E ela fala, então vamos começar. Um encara o outro sem fazer nenhum movimento. E Muen estava ansiosa esperando a luta começar, até que sem querer ela derruba algo. Ambos então olham pro copo caindo, e ao perceberem uma abertura, eles partem pra cima do outro. Leon faz o primeiro movimento e tenta acertar um soco nela. No entanto, ela consegue bloquear e contra-ataca com a cauda, mas Leon por pouco consegue desviar. Ele então coloca as mãos no chão e em seguida rotaciona seu corpo e dá um chute na Rosvasse. Apesar de ela ter conseguido bloquear, o impacto a jogou pra trás. Ela então pensa, não tenho vantagem corpo a corpo como ele, é melhor eu tomar distância primeiro. Ao perceber que ela está usando magia, Leon fala, parece que a rainha não quer brincar no combate corpo a corpo comigo. E ela responde, enquanto eu puder de vencer, não importa como eu faça. Algumas chamas roxas começam a ir em direção ao Prota e ele começa a correr. Muen então pergunta, o papai vai perder? Ele está fugindo o tempo todo. E Noah responde, não necessariamente. Ele tá usando apenas técnicas físicas para atacar e esquivar dos golpes da mamãe, enquanto a mamãe usa o fogo do dragão para manter distância e buscar uma oportunidade para contra-atacar. Isso significa que em um combate próximo, mamãe não tem confiança de que possa ganhar. Muen fica impressionada e fala, nossa mana, você sabe muito. E ela responde, a professora ensinou isso na aula. Rosvasse então fala, Leon, você diz que é rápido. Vamos ver se pode esquivar disso. Enquanto corre, Léo fala, eu não sou apenas rápido, mas também resistente. Ela então junta as duas mãos e fala, que tal isso? E todas as chamas começam em direção ao Prota, causando uma explosão. Após isso, tudo fica envolto de poeira. E de dentro dela, envolto de relâmpago, sai o Leon. Ele então diz muito lenta. Ao ver aquilo, Rosvasse pensa, esse cara, ele usou magia de raio para fortalecer seu próprio corpo. Leon então avança em direção a ela, dizendo, ninguém vai tirar meu mês de férias. Uma trocação frenética de golpes começa a acontecer. E Rosvasse pensa, mesmo que sua magia ainda não esteja completamente recuperada, usar magia de raio para fortalecer seu próprio corpo a esse nível é simplesmente loucura. Tenho que terminar essa luta rápido. Ao perceber que ela está distraída, Leon pensa uma abertura e em seguida dá uma rasteira nela, fazendo ela se desequilibrar. Leon então diz, eu ganhei. No entanto, ao perceber que ela ia cair, ele segura a mão dela e em seguida a puxa para perto dele. Ao tê-la em volta de seus braços, ambos ficam corados e um clima começa a acontecer. No entanto, isso tudo é quebrado, pois ela usa o fogo de dragão nele. Ele então começa a gritar dizendo que está queimando, mas em seguida fica surpreso, pois havia apagado do nada. Rosvasse então pergunta, no meio de uma batalha você se distrai? Muen então chega perguntando, papai, mamãe, quem ganhou a final? E Leon fala, no final eu baixei a guarda, então dessa vez eu perdi. Rosvasse então fala, admito que você é realmente forte. Sem armadura mágica e sem armas à sua medida, chegar a lutar contra mim apenas com técnicas físicas, ninguém nunca conseguiu algo assim antes. Ele então responde, mas é claro, se eu lutasse com todas as minhas forças, com certeza ganharia. Ela então dá um sorriso e fala, certo, já que admitiu sua derrota, não se esqueça da nossa aposta. Isso foi um dano crítico para o Leon. Ele então pensa, esqueci dessa parte. Ao ver que o seu pai estava acabado, Muen pergunta, mamãe, o papai morreu? E ela responde, não se preocupe. Ele apenas se excedeu usando sua força e caiu de cansaço. Daqui a pouco estará bem. De noite, no quarto infantil do Santuário do Dragão Prateado, Leon então fala, Noah, quando eu me for, você deve cuidar bem da Muen, pois ela ainda é pequena e não entende muitas coisas. Então, como irmã mais velha, você deve guiá-la. E Muen, você deve sempre ouvir sua irmã e não dê muito trabalho pra ela. Em casa, você deve se comportar bem. Chorando, ele fala, o que mais me preocupa são vocês duas, minhas filhas. Ainda são crianças com apenas 2 anos, como pode sua mãe querer me levar com ela? No entanto, responde, você só vai passar uma noite com a mamãe. Por que está fazendo tanto drama como se fosse pra uma guilhotina? E ele responde, nesse ponto de vista, se eu fosse decapitado era mais rápido. Mas sua mãe irá me torturar a noite toda. E isso é muito pior que uma execução. Mãe então fala, agora eu entendi. A mamãe vai comer o papai, não é? Eu vi isso em um livro. Depois de se casar, os grilos fêmeas comem os machos. Leon fala, embora esse comer não é o mesmo que o outro comer, mas sim, o papai vai ser devorado. Por que você tá feliz com isso, mãe? Rosvasse então aparece e fala, está bem. Já chega de falar essas coisas para as meninas, como se eu fosse uma pessoa terrível. Em seguida, ela cobre suas filhas e diz, durmam logo e não se preocupem. A mamãe só quer discutir com o papai algumas coisas interessantes essa noite. Leon então pergunta coisas interessantes e ela fala assim como o nascimento do universo. Ele então fala, é o nascimento da vida, não é? E ela diz, e os mistérios do mundo. Leon então fala, são os mistérios do corpo humano, isso sim. Em seguida, ela começa a arrastá-lo, dizendo que ele já falou palavras de despedida o suficiente. E agora ele deve vir logo com ela. E ele diz, espera, ainda tem algumas últimas palavras para dizer. Noah, Muen, se lembre que o papai sempre vai amar vocês. Muen então pergunta pra Noah o que exatamente eles irão fazer. E ela fala, não sei, deixa eles. Os adultos são todos imaturos. A cena corta pro quarto da rainha dos dragões prateados. Ela então pergunta ao Leon, você não vai beber? E ele responde que não. Rosvasse então faz uma cara séria e começa a balançar seu vinho. E ela pergunta, por que não? Lembro que você prometeu cumprir qualquer pedido meu, depois de perder o desafio. E agora nem sequer quer beber comigo? Ele então responde, agora não estou com vontade de beber. Enquanto pensa que ele tem que se manter sóbrio. E que essa noite ele não vai deixar ela manipulá-lo. Rosvasse então fala que na verdade ela queria que ele ganhasse a luta. E ele surpreso pergunta por quê. E ela explica que se ele tivesse ganhado,
Ela teria dado a ele um mês de descanso. Dessa forma, ele poderia ter aproveitado para recuperar seu corpo. E talvez ele ficaria mais interessante. Léo então pergunta: é mesmo? Então por que você não se rendeu? E ela fala: porque na hora me veio uma ideia de uma brincadeira muito legal. Rosvassa então começa a derramar o vinho sobre ela. E diz: o que eu mais gosto é dessa sua expressão de quando perde pra mim, mas não quer aceitar sua derrota. Léo então pergunta: o que você está fazendo? E ela responde: beba tudo, Léo. Léo então pensa o aroma do vinho misturado com a fragrância do perfume da Rosvassa, e essa cena é realmente maravilhosa, simplesmente irresistível. Ela então empurra contra suas montanhas. E você já sabe o que aconteceu, né, rapaziada? Ele bebeu o vinho, né? E após ele beber, ele pergunta se assim está bom. No entanto, ela responde que não é o suficiente pra ela. E o manda abrir a boca. Ela então morde o lábio e joga sangue na boca dele. Ao perceber que é sangue, ele fica surpreso e pergunta: o que você está fazendo? Essa sensação: você me lançou um feitiço proibido. E ela com um olhar sádico fala: isso mesmo, a maldição de sangue, você já está familiarizada com ela, não é mesmo? O feitiço então se ativa. E ele, segurando seu peito, pergunta por quê. E ela diz: desde que você me lançou esse feitiço há 2 anos atrás, eu tenho estado incomodada com essa sensação. Ele então pergunta: você sabe o preço que se paga por lançar esse feitiço? E ela fala: mas é claro que eu sei, mas eu modifiquei a conjuração para que o impacto no corpo de um dragão fosse mínimo, e só deixei o efeito do encantamento. Léo então pensa: meu corpo está pegando fogo, e minha mente está em branco. Ela então fala: eu sempre tenho que te obrigar a ficar comigo, e você sempre age como se não quisesse, mas agora quero que você me obedeça como se fosse um bom cachorrinho. Quero que implore para ficar comigo. Ela então olha com um olhar arrogante e diz: a brincadeira só está começando, minha deliciosa presa Leon Cosmode. Ele estava ofegante devido ao efeito do feitiço. Ela então se aproxima e diz: você, um valente e respeitado caçador de dragões, não consegue mais se controlar, não é mesmo? Sabe o que vai acontecer agora? Ela então invoca um espelho e fala que esse é um artefato mágico que ela comprou na Cidade do Céu, e ele pode gravar imagens por um curto período de tempo. Ela então pergunta: Leon, diga na minha frente, o que você quer fazer comigo mesmo? E ele um pouco sem jeito fala: beijar, eu quero te beijar. No entanto, Leon fica surpreso, pois não era isso que ele queria dizer. Ela então pergunta novamente o que disse e fale mais alto. Ele, contra sua vontade, fala: eu quero te beijar. Rosvassa então se aproxima dele e fala: Leon, veja o quão patético você está agora. Abandonou seu orgulho e está suplicando por um beijo da sua inimiga? Mas eu não te darei um beijo. Algo então se ativa nele, e em seguida ele parte pra cima dela. Em seguida ele segura os braços dela, e ela diz que, impaciente, isso não é típico de você. Leon então beija a mão dela e diz: Rosvassa, eu quero te beijar, quero te abraçar. E colocando a mão na bochecha dela, ele fala: eu quero praticar jiu-jitsu com você. Rosvassa então pensa: essa também foi minha reação quando eu caí sobre o efeito da maldição de sangue. Leon, parece que hoje eu acabei com você. Ela então o abraça e diz: tudo bem, já que você está implorando tanto. Leon, meu pequeno cachorrinho, deixe-me ver sua cara depois que isso tudo acabar. No dia seguinte, Rosvassa estava deitada ao lado de Leon. Ele então acorda com muita dor de cabeça e pensa: essa noite eu voltei a cair. Isso é tudo culpa da maldição de sangue, que me fez abandonar o orgulho e a dignidade de um caçador de dragões. Eu implorei para praticar uma luta corporal com ela. É outra humilhação que sobrepassa meus limites. Ele então olha pra ela e pensa: e você, a causadora de tudo isso, dorme tranquilamente depois de se divertir muito, completamente indefesa. Ao perceber que ele inconscientemente colocou a mão no rosto dela, e ao perceber o que ele fez, ele fica corado e se pergunta o que eu estou fazendo, e porque eu instintivamente comecei a acariciar o rosto dela, porque eu queria tocá-la, eu apenas queria acordá-la, não tem nenhum outro sentido. Mas ela, por que ela não está reagindo? Será que ela está fingindo que está dormindo? Ele então começa a cutucá-la e fala: ei, pare de fingir. No entanto, ela não esboça reação. Ele então fala: acorda, você não é sempre tão disciplinada? Por que você continua sem acordar? Será que foi a maldição de sangue? O impacto da maldição de sangue depende das condições físicas do lançador. Quando eu a lancei, eu estava à beira da morte. E não sei como sobrevivi, mas acabei em coma por 2 anos. O corpo da Rosvassa é de uma rainha dragão completamente saudável. Provavelmente ela ficará inconsciente por 1 semana ou menos. Ele então começa a pensar enquanto encara, e conclui que esse é o melhor momento para fugir. Com um corpo humano normal, não poderia ir muito longe em apenas 1 semana. Mas com o carro de combate de ébano e ouro, aí já é outra história. Se eu combinar isso com poções e pílulas de recuperação de energia, posso correr a toda velocidade e voltar para o território humano. E quando ela acordar e descobrir que eu parti, já será tarde demais. Após isso, ele começa a rir. No entanto, pouco a pouco ele vai desanimando e fala: pensando bem, já se passaram 2 anos desde que eu deixei o Império, e não sei como as coisas estão por lá agora. Além disso, ainda tem muitos mistérios de como eu fui capturado aquele dia. Voltar precipitadamente poderia ser perigoso. Será melhor eu ser mais cauteloso. Eu pedi para que Rosvassa investigasse sobre o meu mestre, então talvez seja melhor eu esperar suas informações. E o mais importante de tudo é... Ele então olha para suas filhas brincando e diz: isso mesmo, não posso deixá-las para trás. Então eu acho que por hora eu tenho que continuar aqui no Santuário do Dragão Prateado. Afinal, eu ainda tenho que me vingar, não é mesmo, Rosvassa? A cena corta e Moen pergunta: a mamãe está bem? Ela está dormindo o dia todo. E Noah pergunta ao Léo o que vocês fizeram durante a noite. Ele meio sem jeito fala que durante a noite eles estavam bebendo e conversando na varanda, e que talvez passou um vento frio e ela pegou um resfriado. Ele então se vira pra empregada e fala: não é nada grave, não é, Ana? E ela responde: Sua Alteza, não se preocupe, o médico do
templo já examinou sua majestade. Apesar dela estar bem fraca, todo o resto está normal. Durante esses dias eu vou me encarregar temporariamente dos assuntos internos do clã em nome de sua majestade. Se não tiver mais nada, sua majestade, vou me retirar para me ocupar deles. Leon responde, está bem, faça o que for preciso. Muen coloca a mão na cabeça da sua mãe e diz, mamãe, se recupere logo, a Muen não vai mais te deixar chateada. Leon pensa que ela está suando demais e pensa que ele deveria limpar ela um pouco mais tarde. Noa então pergunta, por acaso você quer se aproveitar da mamãe enquanto ela está inconsciente para aprontar algo? Ele se aproxima e fala, Noa, você está pensando demais, eu apenas quero cuidar dela. Ela então pergunta, mesmo? Então está tudo bem. E enquanto sai ela fala, vamos Muen, amanhã voltaremos para ver a mamãe. Muen então diz, mamãe, te verei de novo amanhã. Após isso ela deseja boa noite ao seu pai. E após elas saírem, Leon diz, então agora irei buscar um pouco de água. A cena corta, ele está torcendo um pano. E em seguida começa a limpar a Rosvas. Ele então fala, vou te limpar só para que você não fique resfriada. Então quando acordar, não interprete mal. Ele pensa que ela sempre ostenta sua grande cauda, mas agora está tão fraca que nem sequer consegue mostrá-la. Ele finalmente termina e diz, talvez eu deveria mudar a sua roupa também. Olhando pro guarda-roupa, ele percebe que tem muitas opções e que ele supõe que agora ele deve escolher a que ele mais gosta. Ele então diz, ombros descobertos, decote baixo, coque, meias pretas. E encarando as roupas, ele fala, encontrei roupas similares para substituir o necessário. E após isso ele se pergunta, mas o que eu faço com as orelhas? Talvez se eu amarrar o cabelo. Animado ele fala, prontinho, está pronta a Rosvas versão desmonetização. Digo, versão coelhinha. Ele diz, eu não esperava, mas ela ficou uma dragãozona. Após isso, sua marca de dragão começa a brilhar. E ele se pergunta, por que minha marca de dragão está brilhando justo agora? Então ele se lembra do que Rosvas havia dito. Quando um dos portadores tem o desejo de estar com o outro, a marca reage. Ele então fala, não, 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 de forma nenhuma, eu estando lúcido ter pensamentos assim sobre a Rosvas. Deve ser por causa do cosplay de coelhinha. Tenho que me acalmar, vou recitar o código de honra dos caçadores de dragões 10 vezes. Após isso, finalmente o efeito passa. E ele, aliviado, fala que quase cometeu um erro. E em seguida diz que é uma pena não poder registrar essa rara ocasião em que a Rosvas está vestida assim. Ele então se lembra que tinha uma câmera por ali. E ao procurar na escrivaninha, ele finalmente a encontra. Ele então começa a tirar foto dela. E fala, veja bem quem está em desvantagem agora, Rosvas. Ele então tenta fazê-la sorrir com os dedos. E diz, vamos querida, sorria. Essas fotos vão me assegurar de guardá-las bem. No entanto, ela começa a esboçar uma reação. E Leon assustado fala, droga, ela acordou rápido? No entanto, ele percebe que não era nada. E aliviado, ele fala que foi um alarme falso. Além disso, é melhor eu trocar pelo pijama normal. Amanhã continuo com meu plano de vingança. No dia seguinte, Muen chama pela sua irmã. E ela pergunta o que foi, fale rápido. Muen diz que o seu cubo mágico quebrou. Então ela foi procurar o papai para que ele consertasse. No entanto, ela não encontra em lugar nenhum. Noa então pensa, será que ele se aproveitou que a mamãe está inconsciente para escapar? E em seguida fala, não se preocupe, vamos procurar por ele juntas. Muen então grita, papai, onde você está? Elas então começam a procurar por todo lado. No entanto, ele não estava na sala, nem no quarto com a Rosvas, e muito menos no quarto dele. Muen então abre o lixo e fala, papai, e ao ver aquilo, Noa pergunta como ele poderia estar aí. E ela responde, nós procuramos por toda parte, será que ele se perdeu? Noa então fala, Muen, existem pessoas que são boas, mas mais cedo ou mais tarde acabam indo embora, como da última vez. Ela então se pergunta, como da última vez? E Noa diz, se meu palpite estiver correto, aquele homem já se foi. Noa então começa a pensar, sempre senti que minha família era um pouco diferente. À primeira vista parecia muito harmoniosa, mas na realidade havia muitas falsidades. Desde que me lembro, esse homem sempre esteve dormindo no quarto dele. Mamãe nos disse que ele era o nosso pai. Um dia ele finalmente acordou, mas a primeira coisa que queria fazer era escapar. Mamãe não nos explicou nada e apenas o trouxe de volta, mas senti que ele não estava ficando aqui por vontade própria. Mais tarde ele começou a se aproximar de mim, a tentar me agradar e me ensinar coisas, e a desempenhar um papel de um bom pai. Mas ele realmente fez tudo isso por amor a mim? Ou ele só queria que baixássemos a guarda enquanto ele procurava a chance de escapar? Quando o amor esconde fatores desconhecidos, prefiro não receber esse amor impuro do que me tornar uma ferramenta de mais alguém. Ele não pertence a esse lugar, mas cedo ou mais tarde ele nos deixará ir embora. Muen começa a querer chorar e diz, mamãe não acorda e o papai não ama a gente. Mana, o que faremos agora? Noa pega no rosto dela e fala, não se preocupe, sua irmã irá te proteger. Muen então começa a chorar enquanto sua irmã a consola. E em seguida Noa fala, vamos fazer uma cerimônia de despedida para esse homem. A cena então corta para as montanhas atrás do santuário do dragão prateado. E por lá estava o Leon. Ele então disse, esse lugar tem uma paisagem muito bonita. Aquela empregada não mentiu para mim. Leon havia perguntado os lugares que a Rosvas mais frequenta, dizendo que queria dar uma volta. A empregada fala que se ele deseja ir, ela pode enviar alguém para acompanhá-lo. Ele fala que não precisa que irá sozinho, e é só marcar os lugares no mapa para ele. De volta à realidade, Leon fala que normalmente a mobilidade dele é restrita. Somente agora que Rosvas está inconsciente, ele tem a possibilidade de sair e explorar. E esse é o momento perfeito para dar uma boa olhada no terreno. E quando ela acordar, ele vai lhe dar uma surpresa. Mas claro, a investigação sobre seus lugares favoritos é apenas um disfarce. Tudo isso é parte do meu plano de vingança. O que eu realmente quero fazer é aproveitar o fato que ela vai acordar fraca para humilhá-la no seu lugar favorito. Assim como ela fez comigo na frente da minha casa. Essa humilhação aí eu queria, hein? Olhando pro tronco, ele fala, essa árvore é grossa o suficiente. Lá ele, prota, que isso, hein? E em seguida fala, essa posição
perfeita. O solo não é macio o suficiente, mas se eu colocar algumas pétalas de flores nele, não terá problema. Além disso, daqui dá pra ver o santuário do dragão prateado. Isso não é nada mal. Vou colocar esse lugar na lista. Ok, está tudo pronto, agora só resta esperar Rosvar se acordar. Você não vai me vencer dessa vez. A cena corta pro pátio do santuário do dragão prateado, e haviam pessoas chorando ao lado da fogueira. Léo então se aproxima e pergunta o que está acontecendo, por que toda essa confusão. A empregada então fala que suas altezas disseram que queriam realizar um funeral, e nos pediram para preparar uma fogueira. Mue então fala, vou te dar um bife, então volte pra nós. E Nua diz, ele já se foi, aceite. Léo então se pergunta, será que elas estão brincando de algum jogo novo de casinha? Acho que devo entrar na brincadeira um pouco. Ele então começa a passar pelas empregadas, que ficam extremamente surpresas ao vê-lo. Em seguida ele pergunta quem vocês estão homenageando nessa cerimônia. Antes seu avô me ensinou a tocar uma suona. Querem que eu toque algo para vocês? Léo então vê a foto e fala, oh, mas esse sou eu. Eu realmente pareço bonito. Em seguida ele cai na real e fala que, por que tem uma foto minha ali? Se quiserem a próxima parte, deixa muitos likes e muitos comentários aqui abaixo.